A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi botar a mão da manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com a Ivanilda Figueiredo, professora da UERJ. Certo? Maravilhosa. Professora de Direito. Fala um pouquinho de você, Ivanilda. Então, sou professora de Direito na UERJ, né? Lá na UERJ eu trabalho com temas de Direito e Pensamento Político e de Direitos Humanos. Que são temas que eu acho que são super relevantes para o curso de Direito e na verdade, para a sociedade em geral, né? A gente discute isso. Devia ter na escola. Devia ter na escola, E uma política. matériazinha, E política, assim, né? Porque assim, eu falo para os meus alunos, gente, como é que no direito a gente trabalha com a lei, né? Como é que no direito a gente vai trabalhar com a lei e a gente não vai falar de como a lei é feita? E a lei é feita por meio da política. Então, assim, vocês não podem estar aqui na faculdade de Direito e demonizar a política, né? Porque as pessoas fazem isso, né? Assim, a sociedade, ela tende muitas vezes a querer demonizar a política, a política, né, não presta, a política institucional não dá certo, né, a corrupção, não sei o quê. E isso só favorece o quê? Só favorece o mau político, não favorece o bom político, né? Não favorece a democracia. A conversa de que a política, que você deve se afastar da política, ela é terrível. É uma estratégia. É uma estratégia. Ela é uma estratégia, ela é terrível, porque ela faz com que você… então tá bom, então deixa pra lá, deixa nada vai dar mãos. certo. E aí você deixa nas mãos de quem tá querendo operar mesmo aquilo ali, Sim. né? E aí quando você E vai o nome ver… da matéria é política? É Direito e Pensamento Político. Entendeu? Incrível. E aí, não, eu adoro, porque assim, é isso, você tem que falar, olha, gente, não dá pra você pensar o direito sem você pensar toda a política que envolve ele. Como é que uma lei é feita, como é que uma lei deixa de ser feita, quais são as contingências políticas, né, e os poderes que estão envolvidos ali naquele negócio. Porque você tá lidando com a lei hoje, amanhã é outra lei, né? A gente já lidou na sociedade com leis extremamente injustas. E por que elas existiram? Né? Porque os poderes institucionais estavam ocupados de uma determinada maneira que permitiam que fosse daquele jeito. Então, apartheid, escravidão, era tudo lei, entendeu? Era não tudo é porque lei. é legal que é justo, né? E assim, e mais que a coisa da lei, é assim, a lei ela é executada por alguém, né? E ela é protegida por um sistema de justiça. Então, por exemplo, no apartheid, as pessoas eram presas na África do Sul por motivos dos mais banais, né? E elas eram presas por quem? Por uma polícia, mas elas tinham um julgamento, elas passavam por um julgamento no judiciário, entende? Então, assim, não é uma coisa que, foi preso… Não, assim, existia toda uma estrutura de poder e instituições e pessoas recebendo salário que faziam com que ele se perpetuasse, entende? Então, assim, entender essas coisas é muito importante, porque senão fica um negócio meio… né, etéreo. Então, assim, aí você não compreende o quanto enfim, terrível, né? Por exemplo, pegando o exemplo da África do Sul, que é um exemplo que eu gosto, eu estudei bastante. O Mandela ficou preso 27 anos. 27 anos. E ele não podia sequer receber visita dos familiares, porque eles não tinham um passe para entrar na cidade no qual o presídio ficava. Então, teve, por exemplo, um filho dele que faleceu, ele já fazia mais de 10 anos que não viu o menino. Entendeu? Então, assim, um negócio absurdo. E aí você vai pensar, tinha um juiz que deu a sentença. Entende? Tinha um sistema de justiça que operou toda aquela estrutura ali. Tanto que quando o apartheid acaba, eles modificam o sistema de justiça, eles criam uma corte nova para poder ver se cria uma relegitimação do sistema de justiça perante a sociedade. Porque a sociedade viu o sistema de justiça como aquele que legitimou o apartheid. Né? Então, eles tiveram que criar uma corte nova, tiveram que fazer várias ingerências na Constituição, assim, de criação de instrumentos jurídicos, de novos direitos, tal, para que as pessoas se sentissem mais próximas novamente e tivessem uma confiabilidade naquilo ali. Tanto que é interessante que a África do Sul é a primeira Constituição a falar nos direitos LGBTs. Porque, e assim, na África, vocês sabem que tem muitos países que ser LGBT ainda leva pena de morte, né? Mas na África do Sul, eles conseguiram isso. Por quê? Porque eles tiveram um debate muito amplo sobre inclusões, né, de direitos, de sujeitos de direitos, de instituições mais democráticas, para que as pessoas voltassem a confiar no Estado, nas instituições. Porque elas não confiavam. Porque todas as instituições operavam durante décadas para manter o apartheid. Né? Então, é essa mesma lógica que a gente vai ter aqui no Brasil quando a gente fala de um monte de situações hoje em dia. São as instituições operando para violar direitos. Né? E aí, como é que as pessoas vão confiar?
Se elas estão vendo a injustiça tem que derrubar tudo e construir de novo. Tem que começar tudo de novo. Eu já falei várias vezes aqui, Botafogo. Mas aí, Ivanilda, você dá aula na graduação. Na graduação, E direitos humanos também. Uhum. Direitos humanos é uma eletiva, né, como a gente chama. E eu adoro, assim, na verdade é a minha matéria do coração. Eletiva? É eletiva. Política também é eletiva? Show. Não. Cada. Mas direitos humanos é eletiva, mas muitas faculdades nem têm, viu, direitos humanos. Eu não tive. Mas assim, como Eu não que tive pode também. ser eletivo um negócio que… Porque em tese a gente tem direitos fundamentais em direito constitucional. Em tese a gente pode ter um pouco de direitos humanos em direito internacional público. Então assim, você vai ter outras matérias que você pode trabalhar aquilo ali, mas na verdade não dá, entendeu? Na verdade, direitos humanos é essencial. Assim, na pandemia, a gente abriu umas turmas online, né? Eu tive uma turma com 200 alunos online. Estava todo mundo interessado, entendeu? Porque as pessoas querem debater também. Né? O estudante de direito, ele também quer ter acesso ao conteúdo, quer? E a gente tem que fazer um conteúdo crítico, um conteúdo que diga, olha, a gente entender direitos humanos é a gente entender, inclusive, porque ele é violado. Porque se a gente simplesmente for falar, olha, né? Tinha um autor famoso no direito que ele dizia assim, desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, a questão agora não é mais a gente debater os direitos humanos, é efetivar, né? E, na verdade, isso não é verdade, entende? A gente está debatendo e indo e voltando o tempo inteiro em direitos humanos. A gente tem… Ganha um direito, perde. Ganha, perde, entendeu? Tipo, não existe uma coisa do tipo… então, né? Vê agora essa situação do aborto nos Estados Unidos, Sim. né? Assim, depois de décadas, você vai lá e perde o direito. E num dos votos de um dos ministros lá da Suprema Corte, ele já anunciou a ideia de que queria rever outros direitos, né? Casamento LGBT, outros direitos, ele acha que precisam ser revistos pela Suprema Corte. Então, quer dizer, a gente não tem uma garantia. Direitos humanos, ele parte de uma luta constante. Eu sempre digo para os meus alunos, não adianta a gente pensar, direitos humanos é porque o Estado é bonzinho, é porque… aquela história lá da música da Mangueira, né? Não veio do céu nem das mãos de Isabel. É isso, não veio do céu, nem veio das mãos de Isabel, nem veio das mãos de ninguém, uma pessoa única, esses direitos. Direitos humanos é luta constante, porque a gente está ganhando e perdendo o tempo todo. Vejam que no Brasil a gente teve 2 ditaduras no século XX. Nessas 2 ditaduras, a gente perdeu um monte de direitos. Depois a gente retomou outros. Mas aí a gente perde de novo, né? O tempo todo a gente tá nessa constância aí. Então, exige vigilância o tempo inteiro. E aí, especialmente para os grupos mais vulnerabilizados. Mulheres, indígenas, LGBTs, pessoas negras, né? Crianças. Criança nem tem direito, né? Criança, dependendo da situação, né? São, enfim, ignoradas. Então, assim, hoje eu acho que até a gente já conseguiu avançar bastante pós-Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Bacana. Até na noção, mas a gente sabe que ainda são crianças muito específicas que as pessoas veem realmente como sujeitas de direito, né? Sim. Não é qualquer criança, aquela criança que está na rua, que está, né, numa situação de extrema vulnerabilidade social. Quantas pessoas não culpam a criança, né? Essa criança não presta, essa criança, né? E coloca um monte de tarja naquela criança, tipo… É uma criança que está em violação de direitos, que está sofrendo, que precisa ser acolhida, né? Então, essa noção já está na lei, mas nem sempre está na sociedade, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro o número de mortes, né? Por intervenção policial, que a gente chama homicídios por intervenção policial, os chamados autos de resistência, é quase 2.000 pessoas por ano, né? E várias dessas pessoas alguns são crianças, outros são adolescentes, muitos são jovens. A maioria negros das favelas. Sim. A sociedade legitima essas mortes. Sim. Né? A sociedade legitima. Se a sociedade se revoltasse com essas mortes, a gente não tinha esse número absurdo todos os anos. Mas eu trabalho com isso, eu vim para cá, para o Rio, pela primeira vez em 2003. Então, desde 2003 que eu trabalho… para a faculdade, para fazer um trabalho sobre isso? Na verdade, em 2003 eu vim trabalhar numa ONG, na Justiça Global. E eu tinha acabado de me formar, e aí eu vim trabalhar nessa ONG. E aí fiquei 6 meses, era um projeto de 6 meses. Eu fiquei 6 meses trabalhando, voltei lá para Recife, fiz mestrado e voltei para cá para fazer o doutorado. Em 2006, aí fui ficando. Mas então, assim, desde 2003, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, os números só aumentam. Todos os anos a gente tem mais mortes. E a sociedade continua elegendo políticos que apoiam esta prática. Então, não é que a sociedade, ela simplesmente apoia por uma inação. Ela apoia ativamente esse tipo de política. Por quê? Porque ela está votando em políticos que defendem isso aí.
né? Em políticos que defendem redução da maioridade. Então, quer dizer, é uma atitude de uma parcela significativa da sociedade de apoiar essas violações de direitos e de não considerar essas pessoas como dignas, né, de direitos como outras são. O Marcos Vinícius tinha 11 anos, entende? Foi morto por um tiro com farda da escola, né? A mãe chegou junto e ele falou, ele não viu que eu tava de farda? Né? 11 anos, entende? A Maria Eduarda foi morta brincando na escola. Então, assim, é um negócio muito absurdo. É surreal. Né? E cadê o escândalo disso? Não, as pessoas estão votando em pessoas que apoiam isso. Então, é difícil, né? Eu vejo, assim, muito que as pessoas também não sabem muita diferença entre direito e privilégio, né? Então, assim, meio que… não, isso aí não é um direito, isso é um privilégio. Na verdade, é um direito que está sendo negado e que a pessoa chama de privilégio também. Né? Porque eu acho que aí é bem assim, aquela coisa de você não reconhecer o outro, sabe? Então, assim, se é pra mim, eu vejo como direito. Se é pro outro, eu acho que é privilégio, né? Então, assim, uma sociedade que tem um pacto real de promoção, defesa de direitos humanos tem que entender que todo mundo é sujeito de direito, que todo mundo merece respeito, né? Então, eu posso não concordar até com determinadas questões, mas entendo que a pessoa tem direito igual a mim, né? Então, esse ponto, assim, é um ponto de inflexão que é muito importante. Mas se eu tenho pessoas que eu considero que são inferiores a mim, quando elas reivindicam direitos, pra mim eu vou olhar assim e falar, direito? Não, é privilégio. Mas não é que eu acho que é privilégio, é que eu acho que ela é inferior a mim. Então, não vejo ela como, né, que é todo o fato, por exemplo, das questões LGBTs. Os LGBTs estão querendo privilégio. Que privilégio você quer? Não morrer, poder casar, poder ter filho, poder adotar, poder ter uma vida, poder expressar amor em público. Isso é privilégio? Ou é o que todo mundo já tem, né? Sim. O que todos os outros já têm e você tá reivindicando pra si. Mas as pessoas falam o tempo todo, né? Esse povo aí só quer privilégio agora só fala nisso, né? Então, assim, pra mim é muito mais o fato das pessoas não conseguirem reconhecer o outro, sabe? Como reconhecer a alteridade do outro, assim, como dignos, assim, dignas de direito, né? Sim. Sei. E essas crianças são invisíveis, na verdade. Eu acho que essas crianças que morrem aí, na verdade, eu acho que as pessoas, elas não enxergam. Não. É muito doente. Não causa comoção. Você vê, não assim… causa comoção. Uma situação… As situações absurdas que a gente vê na vida, né? E as pessoas simplesmente leem aquilo ali no jornal. Mas é isso, né? É assim mesmo. Violência. A polícia vai fazer o quê? Ela entra lá na favela, vai entrar com flores, né? Ainda fala essas coisas assim. E a polícia também tá assustada, pobre, né? Da polícia, que também fica… Como é que ia fazer e tal, é recebida com tiro. Só que a gente sabe que, assim, mais uma vez é isso, assim, é falta de interesse em olhar para aquela pessoa como igual a você. Sim. Porque não é por falta de informação, entende? Isso eu acho uma coisa muito grave, assim, é uma coisa que perpassa, inclusive, a elite, perpassa pessoas com nível universitário, assim, não é uma coisa que a pessoa não sabe porque não tem conhecimento, porque não tem interesse em saber. Porque existem inúmeros estudos que mostram que grande parte dos chamados autos de resistência dessas mortes pela polícia, né, são operados em tiros a curta distância, em tiros pelas costas. Tudo isso demonstra que não houve confronto. Você não vira de costas no meio de um confronto, entende? Você não leva um tiro a queima-roupa no meio de um confronto. Entende? Então, assim, tem várias provas disso feitas por instituições sérias, como Anistia Internacional, Defensoria Pública, Human Rights Watch, vários estudos há anos. A Anistia Internacional tem um relatório que chama Você Matou Meu Filho. É de 2016 esse relatório. Eles analisaram vários processos e eles demonstram que grande parte dos casos foi execução, não foi resistência. Entende? Então a pessoa, não sei, você não tem interesse em saber. Né? Você não acha que isso é uma coisa importante. Você está querendo pensar em outra coisa. Agora… Eu fiquei muito chocada ontem. Em algum jornal, não lembro agora o nome do chefe da Polícia Civil, mas estavam falando assim, aumentou muito os roubos de mão armada no meio da rua e tal. Qual é a sua… O que você acha sobre isso, né? Qual a sua sugestão? Ele teve a cara de pau de dizer assim, então, gente, parem de sair com o telefone na rua. Não fiquem falando no telefone. Não saiam com coisas de valor. E eu falei, mano, ele tá propondo que as pessoas fiquem em casa com medo de serem assaltadas e realmente dar uma solução efetiva de alguma coisa que pode ser feita. Tipo, que seja, sei lá, aumentar um policiamento, aumentar a luz da rua, sei lá, qualquer coisa. Mas não. Câmeras de segurança, não.
fica em casa. Não sai na rua com seu telefone. Aí eu até falei, bom, então bota uns orelhão na rua. Vamos voltar a ter orelhão, tá ligado? Vamos voltar a ter roubo de cartão de orelhão. Eu falei, caralho, porque é isso. Os chefes desses lugares estão… Esse é o pensamento. Tipo, não, vai ser assaltado mesmo. Então sai na rua. É surreal. Muito surreal. E é aquela coisa assim, porque pra você pensar efetivamente sobre isso, são questões complexas, não é óbvio, né? Não tem uma solução imediata. Mas, por exemplo, gente, tem mais de 3 milhões de pessoas famintas no estado do Rio de Janeiro. Óbvio. Então, assim, óbvio que o roubo vai aumentar, óbvio que o furto vai aumentar. Sim, as pessoas estão com fome. Eu vim agora pra cá, eu moro no centro. Eu fui passando uma fila, assim, de pessoas assim, muito pobres, muito pauperizadas pra receber comida, sabe? E assim, era uma fila imensa. E eu vejo isso, assim, eu muito acho até que lá. tá tendo pouco roubo. Muito. Tá tendo pouco diante da loucura que tá. Sim. Gente, o leite tá R$7, o café tá 20. Não, sabe, no supermercado mais barato. Assim, as pessoas não têm dinheiro. O salário mínimo bateu… A bolsa não. Cesta básica. Cesta básica, um salário mínimo. Entende? Um salário mínimo. É isso, tipo assim, como é que pode? Entende? Então, assim, as pessoas não têm, as pessoas ficam desesperadas, assim, as pessoas, então, aumentam enormemente esse tipo de coisa, entendeu? Porque a pessoa desesperada vai fazer o quê? Ela vai furtar, ela vai roubar, ela vai… Entende? É muito complicado. Então, assim, só que é isso, você falar… Você tem que complexificar o debate, né? Sim. É isso, assim. Tem a ver com você ter ruas que você tenha mais segurança, tem a ver com luz na rua, né? Uma vez, acho que foi até o Freixo que uma vez falou isso, o povo ficou rindo. Não, isso é verdade. Tem vários estudos sobre isso. Quanto mais iluminação você tiver, quanto mais pessoas na rua tiverem, em vez das pessoas estão guardadas em casa, mas estiverem circulando, vai ter maior segurança, né? A ocupação dos espaços públicos é importante para você ter mais segurança. E os temas de desigualdade e pobreza, gente, não tem como não discutir isso, entendeu? O grande lance é desigualdade e pobreza. A gente não vai resolver nada. Se a gente não melhorar isso. Tá, assim, e assim, não tem como não falar sobre isso, sabe? E aí, os preços só aumentam. Você vai… Há muito tempo a gente não vivia uma situação dessa, né? Muito. Assim, você vai numa semana no supermercado, na outra você vai, o preço já aumentou. Eu acho que a última vez, assim, que eu lembro foi em 1996, assim. 95, isso. 96. Era década de 90, isso. Eu não lembro, sabia? Eu lembro que, tipo assim, teve uma época que a minha casa era restrita em muitas coisas. Eu falava, caraca, mas a minha amiga da escola tem, como é que, né? Tipo, eu não tenho. E aí era tipo isso, e era esse momento, assim. Eu sinto a mesma coisa agora, tipo, tudo aumentou muito. Eu lembro que mesmo fazia estoque das coisas. Vou comprar um monte de leite pra fazer estoque, não sei o quê. Porque era isso, né? Com medo que aumentasse, então… aqueles itens mais básicos, você fazia estoque, não sei o quê. E é isso, é desesperador. Então você vai… E assim, imagina isso que você falou, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo. Sabe? Então, assim, quando eu estudei no doutorado, o meu estudo era sobre Índia, Brasil e África do Sul. E aí, na Índia, eu comecei a estudar, verificar algumas situações de violações de direitos e eu me deparei com uma situação que era um surto de fome que eles tinham passado lá. E aí, a minha primeira reação, quando eu pensei, né, um surto de fome, deve ser, enfim, pessoas que moram nas ruas, deve ser uma situação de pessoas desempregadas e tal. E aí, quando eu fui me aprofundar no debate, eram os trabalhadores do chá. O surto de fome foi no interior da Índia e grande parte das pessoas que passaram por esse surto de fome eram trabalhadores desses chás caríssimos que a gente compra em Indiana, entende? E a galera morria de fome. Eu cheguei a ver um documentário que o responsável pela fazenda dizia, desde que eu cheguei aqui já morreram 5. De fome? De fome, trabalhador. E a gente tá perto de chegar numa situação dessa. A gente tem, hoje em dia, no Brasil, trabalhadores e trabalhadoras em situação de insegurança alimentar. Sim. Que é fome. Que é não ter certeza se você vai ter comida 3 vezes ao dia. Porque não dá pra comprar. Como é que se o salário mínimo, ele vai… Mal dá pra cobrir a sua cesta básica, você vai morar onde? Você vai pagar a luz como? Você vai pagar o celular como? Você vai pagar transporte como? Não tem, você como. Não vive só comendo, né? Então, assim, é por isso que a gente vê aquelas fotos de gente, às vezes, entregador de comida, na rua, dormindo na rua com a mochila do lado. Porque o cara tá dormindo na rua e depois ele pega a bicicleta e vai entregar comida. Porque não tem como, o salário não dá. Às vezes ele tá entregando a comida que ele nunca vai comer. Que ele não vai comer. Tá morrendo de fome. Tá morrendo de fome. Eu já vi uma reportagem de cara falando isso, é horrível. A gente vai entregar a comida e a gente mesmo tá com fome. Quer dizer, assim, é muito absurdo o que a gente tá vivendo, sabe? E as pessoas não notarem isso, assim, ou deixarem isso, né, como se fosse uma questão menor. Isso não pode ser uma questão menor, sabe? Eu acho que… Espero que não seja nas eleições dessa vez de novo uma questão menor. Porque, assim, pra mim, essa é a questão mais importante que a gente tem pra debater hoje, assim, pra começar a debater qualquer outra. Porque uma pessoa que tá numa situação dessa…
como é que você debate qualquer outro direito com Não ela? tem mais nada, não tem mais nada. Não tem nem como se falar em educação se a gente não tem o que comer. Nada, exatamente. Porque não tem como aprender, o cérebro precisa de comida. Ai, gente, eu vou ficar… Não, mas é horrível. Ontem eu vi uma reportagem de escolas que as pessoas estavam deixando que as crianças levassem comida para casa, da merenda, né? Porque sabia que os pais das crianças estavam morrendo de fome. Então eles deixavam, sob pena de até ser investigada, né? Porque que essa escola tá faltando a comida aqui, não sei o quê. Mas elas ficando desesperadas, deixando a criança levar comida para casa. E assim, isso não podia mais acontecer no Brasil, sabe? A gente teve esse debate, eu lembro que foi década de 90, quando o Betinho, né, promoveu todo aquele debate da campanha da cidadania pela fome, contra a miséria e pela vida, né? Era esse nome bem grandão, assim, o nome todo. E ele debatia isso, ele visibilizou isso de forma muito forte, né? As pessoas causaram um monte de polêmica com ele. Ah, isso é política assistencialista e tal. E eu sempre uso esse exemplo, porque assim, foi uma política importantíssima aquela que ele fez. Por quê? Porque, primeiro, ele dava comida para quem estava com fome, que é isso, não tem como você discutir nada com uma pessoa com fome, né? A pessoa está numa base de insegurança ali, de falta de direitos, que não tem como debater qualquer outra questão com ela. Ele fazia campanha, tinha uma distribuição muito efetiva, tudo para distribuir a comida, mas ele fez muito mais que isso, ele pautou o tema na sociedade, que ninguém estava falando naquele assunto. Ele pautou o tema na sociedade, ele criou a necessidade de ter lei, de ter política pública. E assim, as pessoas já estavam com fome. Mas ele conseguiu, com a figura dele, visibilizar aquilo ali e pautar aquilo ali socialmente. Tanto que quando o Lula entra e faz o primeiro programa que ele faz é o Fome Zero. E junta um monte de artista, faz um monte de coisa para fazer o Fome Zero. É onde começa tudo ali dessas políticas que depois foi Bolsa Família, não sei o que e tal. Começa ali, né? Mas começou ali porque o Betinho conseguiu visibilizar e pautar o tema e colocar o tema na agenda pública. Então foi assistencialismo? Não, foi revolucionário, entendeu? Porque ele, com a figura dele, conseguiu visibilizar pessoas que estavam passando por aquilo ali, mas não tinham a capacidade de se fazerem ouvir, né? Que é essa a grande questão também. Quantas pessoas não passam por violações de direitos a vida inteira, mas não tem voz, né? Não tem voz para conseguir colocar aquela demanda para frente. Não tem energia, né? Não tem energia, não tem… E você faz trabalhos dentro da faculdade sobre pesquisas e projetos. Como é que conta isso pra gente, Ivanilda? Então, lá na universidade, né, a gente tem uma coisa que a gente sempre chama que é o tripé universitário. E eu valorizo muito essa ideia do tripé universitário, que é a ideia de você ter ensino, pesquisa e extensão, né? Então, eu adoro ensinar na graduação, eu falo todo semestre para meus alunos, eu adoro ensinar na graduação, porque eu acho que é aqui mesmo que a gente tem que começar, discutir, ter um pensamento crítico, né? Não adianta eu falar das coisas sem a gente colocar dentro das referências sociais, sem a gente olhar para o entorno, né? Sem a gente ver, olha… Eu vou falar aqui, por exemplo, de função social da propriedade. E eu vou falar para vocês, então, do déficit de moradia que a gente tem no Brasil. Porque se a gente não falar diante da realidade, a gente vai ficar, né, viajando. Na teoria, não aqui, tem pensamento crítico nenhum. Entendeu? Você tem, para ter um pensamento crítico, tem que ter dados, né? Tem que ter dados, tem que ter realidade, é isso. É exatamente isso. Se ficar só numa teoria que afasta de tudo, ela vai ser o quê? Vai perpetuar a injustiça. Né? Vai perpetuar a injustiça, vai perpetuar a gente dizendo assim, mas tá na lei, a lei é assim, não dá pra fazer, né? Não tem que dar. Se a lei tá dizendo algo que é errado, a gente tem que mudar a lei, né? Ou mudar a interpretação da lei, é isso, né? A gente tem que propor isso. Então a gente tem o ensino, a pesquisa e a extensão. Então no ensino, eu ensino, como a gente já falou, né? Direitos humanos e pensamento político na graduação. Na pesquisa, eu trabalho com esses temas ligados a direitos humanos, mas especialmente com recorte de gênero e sexualidade, e também na extensão. Então, agora, por exemplo, eu estou fazendo uma extensão que é para a gente criar, a ideia, né? É criar uma metodologia e criar um material de curso para professores do ensino fundamental, especialmente tentando no futuro atingir professores que atuem mais no interior, em lugares que têm maior… enfim, às vezes até maior dificuldade das pessoas terem acesso a esse conhecimento. Então, provar toda essa experiência que a gente teve no online agora, para oferecer esse curso gratuitamente para professores do Brasil todo, para que possam discutir conosco temas relacionados a isso. Direitos humanos, gênero, classe, sexualidade, raça. Porque eu entendo que os professores estão sendo muito demandados a trabalhar esses assuntos em sala, né? Pela realidade.
Como vai saber, né, gente? Como é que vai saber? Se não é faculdade de Direitos Humanos eletiva, né? Então, Tô assim, muito chocada que como é que a pessoa vai lá na pedagogia, às vezes, e vai ter esse conteúdo? Às vezes tem, às vezes não, né? Mas vai ser demandado. E me preocupa muito porque ficou muito famoso esse negócio de uma tal de ideologia de gênero, né? Que a direita conseguiu criar essa ideia de ideologia de gênero. Que é um negócio que… Enfim, ideologia de gênero é definir os papéis de gênero. Que isso é o que os conservadores fazem. Isso é que é ideologia de gênero, né? Mas, enfim, eles criaram essa ideia de uma ideologia de gênero e eles fizeram um negócio muito bem orquestrado. Então, uma das coisas que se fazia, se faz ainda, né, infelizmente, é ensinar os pais e mães a denunciarem os professores que se entendia que estavam praticando ideologia de gênero. Ou seja, professores que trabalhavam com temas de gênero e sexualidade na escola passaram a ser perseguidos por familiares conservadores das crianças e adolescentes. E uma das coisas que se ensinou a fazer era uma notificação, que você vai no cartório e você manda essa notificação ser feita. Chama-se notificação extrajudicial. Para esse tipo de caso, qual é o valor jurídico desse negócio? Nenhum. Entendeu? Nenhum. A notificação. Eu posso fazer uma notificação extrajudicial e mandar para você notificando qualquer coisa. Só dor de cabeça. É só dor de cabeça. Só que assusta, né? Assusta. Sim. Assusta. Com certeza. Você tá na sua casa ou na escola e chega alguém lá com a notificação extrajudicial. Você só lê judicial, né? Sim. Né? Ninguém lê A minha o extra. primeira extrajudicial, eu falei, já era. Exatamente. Era extrajudicial. Era também. extrajudicial. E a extra, o extra não dá uma Sim, né? fica cega. Não dá uma diminuída. Só pula. Não, o extra é um extra. Tipo assim, a judicial ainda tem um extra. Exato. Não dá nem muito judicial. Muito judicial. É isso. Então a pessoa se assusta, né? E aí eu fico brincando, eu falo assim, gente, essa questão da ideologia de gênero, né? É uma proposta que não passou como lei federal. Eles nunca conseguiram aprovar nenhuma proibição de discussão de gênero e sexualidade nas escolas numa lei federal. Mas é uma lei que não existe e que é efetiva. Porque as pessoas ficaram com medo. Uhum. Então, muita gente deixou de trabalhar esses assuntos, né? Ou é demandado e fica, às vezes… Olha, como é que eu vou fazer? Né? Então, além de ter a dificuldade do conhecimento mais aprofundado sobre aquele tema, porque nunca teve acesso, ainda tem esse medo da perseguição. Aí sabe de uma coisa? Deixa eu ficar aqui mesmo, né? Falar de outra coisa. Só que não dá. Por quê? Porque isso perpetua a violação, né? Isso perpetua perseguição, violência doméstica. Isso perpetua exploração sexual. Isso perpetua abuso sexual. Quantas vezes a gente, de vez em quando, vê uma reportagem, uma criança que ouviu uma palestra… Ficou sabendo porque né? a professora falou. Ai, gente, eu não vejo de vez em quando, não. Eu vejo todos os dias da minha vida na internet. Brotam 3, 4, 5 histórias. Pois é. E é muito absurdo quando você pensa assim, gente, as pessoas que defendem, né, que você não pode discutir isso na escola, são as mesmas que são contra todas as outras pautas de direitos, né? Então, assim, não pode discutir sexualidade na escola, você também não pode ter direito sendo LGBT, você também não pode discutir aborto, né? Você não e pode essas pessoas gostam do homeschooling também. Mas essas pessoas né? Tipo, gostam do homeschooling, pode ter arma, não pode ter direito humano, não pode ter educação sexual, mas pode ter arma. Exato. Não, então você cria o quê, né? Você cria… E é muito louco, porque ontem eu também vi um negócio, tipo, acho que é Tá pesado. uma vez na semana, uma criança atira dentro de uma escola dentro dos Estados Unidos. É muito E louco, aí né? eu achei um dado muito absurdo, que tipo assim, a galera não tá gritando. Porque assim, se uma vez na semana… Uma escola, no mínimo, né? Tipo, tem uma criança armada atirando e matando gente. Gente, como é que não parou de vender? Como é que não parou de vender, caralho? Porque essas crianças não têm acesso à arma. Assim. Então, assim… Não, é muito absurdo. Mas não faz sentido, é isso. Sim, é isso. É o lobby. Não, mas isso é uma coisa que não faz sentido. E agora a gente tá tendo isso aqui no Brasil, né? O governo Bolsonaro liberou enormemente as armas. E além de liberar as armas, eles dificultaram que a gente faça o caminho pelo qual essa arma passa, né? Porque eles liberaram também algumas coisas do registro que você fazia na arma, que você conseguia identificar melhor de onde é que aquela arma vinha, rastrear, exatamente. Então, assim, eles fizeram muita liberação de armas, né? Muitos decretos, muitas normas novas, fazendo liberação de lei para que as pessoas tenham acesso a mais armas, mais munições e a gente tem mais dificuldade de rastrear. Aí, veja, você vai criando uma sociedade que é intolerante e armada. Isso vai dar bom? Lógico que não. Óbvio que não, né? Óbvio que não vai dar bom. Já não tá dando, né? Eu vi uma vez um documentário que eu fiquei muito impressionada, que era um documentário sobre… que unia justamente esse pessoal bem conservador religioso, né? Que eu digo que são os necrocristãos. Porque não é cristão, né? Não é evangélico, é necrocristão. Porque, assim, cristão tem de monte. 86% da sociedade brasileira é cristã. Mas esse 86% tem
um mundo de gente que pensa completamente diferente, que, né? Enfim. Então, não é qualquer cristão. São aqueles cristãos que têm essa característica de se unir numa pulsão de morte, que é a necropolítica, né? A necropolítica é um termo criado por um autor chamado Achille Mbembe. E esse autor, ele define justamente essa necropolítica como essa política que tem uma pulsão de morte e que vai atuar como se uma parcela da sociedade ela tivesse fosse legitimado, né, o extermínio dessa parcela. Sim. Então, eu adiro a essa perspectiva e digo, esses são os necrocristãos. São as pessoas que vão dizer que estão falando em nome de Deus, mas, na verdade, vão defender o acesso à arma, né? É o Jesus armado, assim, é um negócio bizarro, né? Que não foi esse Jesus aí que eu aprendi, não, quando eu aprendi. E o que é que acontece? Eu vi um documentário que era assim, a criança, ela estudava em casa, homeschooling, era nos Estados Unidos, ela estudava em casa, então ela só tinha acesso àquele conhecimento do modo como a família queria. Então, não fala de sexualidade, não fala de um monte de outros assuntos. Não fala de política. Não fala de política. Foi criado, como é que o mundo, né, como é que surgiu o mundo? Criacionismo, não tem darwinismo, não sei o quê, babá. Então, tudo homeschooling. A criança via TV cristã, eu escutava rádio cristã, no final de semana ia para a igreja e nas férias ia para um Jesus Camp, um acampamento cristão. O que você está criando com isso? Uma pessoa que só entende o mundo por um viés. Sim. Que tem um pensamento único. Essa pessoa não vai nunca conseguir lidar com a diversidade que é o mundo. Porque a diversidade é parte do mundo. Não é uma escolha nossa que o mundo seja diverso ou não. O mundo é diverso. Né? Então, a pessoa que foi criada desse jeito, ela vai conseguir lidar com esse mundo diverso? Ou ela vai, né? E aí, com acesso à arma, com acesso a um monte de coisa, ela vai ser uma pessoa intolerante. Porque né? ainda vai criar nela que, tipo assim, você precisa defender isso que você aprendeu. A sua missão, missão. que você é escolhido, especial. Você É. ainda precisa defender o mundo. Você precisa. Então, e eu vamos acho muito terminar essa curioso galera. que, tipo assim, assim, eu trabalhei uma vez já numa TV evangélica. E assim, aí tinha lá o pastor grandão. E ele tinha 5 filhos. Os 5 eram advogados, pastores. E eu falei, mas caralho, todo mundo nasceu pra ser advogado nessa família aí. Não, porque no dia do juízo final, né, que eles tinham que ser, tem que ter um advogado pra falar sobre a lei dos homens aqui na Terra. Então, tipo assim, a gente precisa de defesa, né? Tipo, sei lá, esse cristianismo, essa igreja nossa aqui precisa de defesa. E eu falei, defesa não faz muito sentido, né? De quem tá atacando vocês, né? Na verdade, é o contrário. Vocês estão usando um argumento jurídico pra, tipo, conseguir as coisas. E aquilo fez, assim, um tchá na minha cabeça, sabe? Eu falei, cara, por que são todos advogados? Podia ter um biólogo, né? Tipo, um médico. Não, todos advogados. Não, eles precisam se defender, né? Sim, eles precisam conhecer as leis, né? E tem uma ocupação mesmo desses espaços, né? Agora você vai ver, nos órgãos de classe, na psicologia, no direito, eles vão ocupando mesmo. Sim. Então, por exemplo, na psicologia, que tem todo o debate sobre cura gay, né? Você tem hoje um grupo de psicólogos que fica tensionando ali, porque quer a possibilidade da tal, entre aspas, cura gay, né? Porque é completamente entre aspas. Cura gay só produz, na verdade, danos mentais para as pessoas que tentam fazer esse tipo de procedimento, né? Porque isso não existe, não deveria existir, enfim. Mas eles tentam ocupar todos os espaços. E no mundo do direito isso é muito significativo. Vou contar uma história para vocês. Eu gosto dessas coisas assim, da gente relembrar, sabe? Para entender um pouco onde a gente chegou aqui. Sim. Em 2009, o finalzinho do governo Lula, o Lula edita um decreto que era o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, PNDH 3. Todo mundo em algum momento ouviu falar nessa história do PNDH 3. E o engraçado era que ninguém nunca tinha ouvido falar no PNDH 1 nem no 2, né? O 3 que ficou famoso. E aí, tipo, gente, esse é o 3, já existia antes. Inclusive, nem tinha sido, né, governo Lula, tinha sido governo FHC. Porque o PNDH, o Programa Nacional de Direitos Humanos, ele é feito a partir de um acordo internacional com a ONU, assinatura de alguns tratados que faziam com que a gente tivesse que fazer programas nacionais de direitos humanos, né? E aí o Lula vai e faz o PNDH 3, que na verdade não é ele que faz. Como é que ele é construído? Você tinha conferências nacionais de direitos humanos, que a sociedade civil ia lá, né, a sociedade civil organizada do Brasil inteiro se reunia. O processo envolveu mais de 14 mil pessoas que se reuniram, debateram nas cidades, nos estados, foram para o nacional. Aí era uma parceria entre o governo federal e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. E, enfim, chega a ser um texto do PNDH 3.
E o texto era usado para quê? Para aquele momento. Por quê? Porque foi depois de muito debate, a sociedade civil já estava bem mais organizada, né? Desde 88 vinha cada vez mais podendo atuar e tal. E aí você tem lá a ideia de que é necessário fazer uma Comissão Nacional da Verdade, a ideia de que é necessário ter união estável entre pessoas do mesmo gênero, que o aborto deve ser tratado como tema de saúde pública, que você deve ter um debate sobre democratização da mídia, né, e regulação, portanto, melhor da estrutura da mídia, que você tem que ter audiências públicas em casos de conflitos socioambientais e de terra. Então, assim, coisas muito importantes, muito caras para o movimento de direitos humanos. E muito ruins para quem é conservador, né? Então, o que foi que aconteceu? Para mim, aquele momento foi um momento chave, de inflexão. Porque foi onde os conservadores se uniram contra a pauta de direitos humanos de um modo geral, sabe? E aí ficou aquele negócio assim, os direitos humanos não prestam, né? O PNDH não presta. E tinha juristas, assim, tem um jurista em especial que ele dava entrevistas dizendo que o PNDH3 era uma coisa terrível, era uma coisa do diabo, era uma coisa de amigos do rei, era algo ditatorial, que era um absurdo. E, na verdade, gente, o PNDH3 não fazia nada disso. O que é que ele fazia? Ele dizia, era como se fosse um compromisso do Estado brasileiro, do governo brasileiro naquele momento, com a sociedade civil. Mas você não cria direitos dessa forma. Ele não criou nada daquilo no PNDH. Ele dizia, olha, o governo entende que a sociedade civil tem essas pautas como necessárias e a gente vai se comprometer com elas. É isso que se fazia. Mas você não criava nada naquele momento, porque decreto não cria, extingue nem modifica direito. O que faz isso é lei. Então ele não fazia nada, entende? Mas se criou um grande escândalo. No primeiro, não sei se vocês lembram disso, na primeira eleição da Dilma, era só o que se falava, era esse de PNDH3. Então virou um negócio, né? E aí logo depois, foi 2009, 2011, a gente tem a adesão do STF pró-união estável entre pessoas do mesmo gênero, dando dignidade familiar às configurações familiares LGBTs. Então, esses dois momentos ali foram decisivos para a galera conservadora se unir e criar, por exemplo, associações nacionais de juristas religiosos. Entende? A gente tem uma associação que chama-se existe. Uma associação chamada Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Essa associação, eles fazem o quê? Eles trabalham temas de direitos humanos por viés religioso. Entende? Então, mas aí quem tem direito humano? Só eles que são humanos. Então. Só eles que são direitos humanos. Humanos para bons humanos, né? Para humanos direitos que fala, para humanos direitos. Eles falam contra a pauta indígena, eles falam contra a pauta racial, eles falam contra a pauta LGBT, contra a pauta de gênero. E assim, eles se pronunciam em um monte de situações, estão infiltrados em um monte de coisa. Foram decisivos agora no governo Bolsonaro para a indicação do ministro do STF. Tem muito dinheiro, fazem grandes congressos nacionais para debater os temas deles. Você entra lá na página e eles dizem assim, defendemos as liberdades civis fundamentais. E tem parceria com universidades do mundo inteiro, é um negócio assim, mega, entendeu? E aí eles começaram a se organizar mesmo para fazer projeto de lei, para se pronunciar nas ações do Supremo. A gente não pode mais fazer uma ação no Supremo sem que a galera se organize e se pronuncie. Outro exemplo disso, veja bem. A gente fez agora essa ação no Supremo, né? Eu, Daniel Sarmento, Alice Corbo, Lívia Paiva, vários advogados, a gente se juntou e fez uma ação pro bono para a BGLT, né? Associação Nacional Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Pessoas Trans. Essa ação é o seguinte: nos formulários públicos, em geral, você tem lá nome de mãe, nome de pai. E muitas vezes obriga que você preencha o nome da mãe. E isso começou a gerar… gera, na verdade, várias distorções. E uma ativista lésbica que tem 2 filhos com a esposa dela, ela visibilizou isso há uns 2 anos. Ela começou a visibilizar muito, começou a colocar na mídia. Por quê? Ela, quando consultou na Receita Federal, ela descobriu que na Receita Federal, só a mulher dela era mãe dos filhos delas. E ela não era. Então, assim… E aí, o que é que acontece? A Marcela e a Melanie, né? E aí, ela começou a visibilizar essa história e tal, não sei o quê. E uma amiga minha, que é amiga dela, me ligou, começou essa história. E a gente começou a pensar o que fazer. E aí, é muito interessante você ver a situação. Porque, vejam, quantas vezes na vida a gente não preenche algum cadastro que eles pedem o CPF. E aí, se tiver qualquer coisa errada, eles dizem assim, não está batendo com o registro da Receita Federal. E aí, vai na Receita Federal para ver o que é que tem. Né? Então imagina quantos constrangimentos uma pessoa
vai passar durante a vida, porque o registro da parentalidade dela não está sendo feito da forma correta pela Receita Federal. Quantas violações de direito essa criança, depois adolescente, depois adulto, sofre e sofrerá, né, ao longo da vida, porque a Receita Federal não registrou corretamente a parentalidade dela, que na certidão do nascimento está lá colocada. Tá lá na certidão, né? Então, a pessoa, né, o pai, a mãe, acha que tá tudo certo aqui. Eu tenho a certidão do nascimento do meu filho, tá aqui o nome. Nunca nem vai imaginar. É muito doido, né? Porque Entendeu? assim, quando eu vi isso tá acontecendo, eu peguei a minha identidade, eu falei Sim. assim, não é pai e mãe que tá escrito, é filiação 1 e filiação 2. Né? Então, assim, eu falei, qual é a dificuldade de colocar isso em documentos normais, gente? É só em todos os documentos, filiação 1 e filiação 2. Exatamente. Ou você tem só um, ou você tem… Exatamente. Porque a lei de registros públicos fala em filiação, Sim. ela não fala mãe e pai. Sim. Justamente por isso. Só que vê loucura. Isso tá na identidade ali. Mas várias vezes no formulário interno que a pessoa preenche para fazer sua identidade, tá lá mãe e pai. Então sai errado. Entendeu? Então, assim, é um negócio bizarro. E aí, vejam bem. Esse mesmo jurista que lá atrás lutava contra o PNDH3, que já tem quase 90 anos. O cara já tem quase 90 anos. Esse Ele cara. trabalha? Sim, ele foi o primeiro a se pronunciar contra essa ação no STF. O primeiro a assinar um que a gente chama de amigo da corte, né? Um amicus curiae, que é um pronunciamento que você faz por meio de alguma entidade para falar no processo, pronunciar a favor ou contra, para dar subsídios ao Supremo para decidir. E aí o primeiro amicus que foi registrado lá, quem era o advogado era ele. Quer dizer, são essas pessoas que estão o tempo todo organizadas. Essa ação, ela pegou… A gente sempre fala isso aqui. Ela pegou bem, né? Pegou caldo, inclusive. Por quê? Porque eles fizeram um escândalo. A direita fez um escândalo com a ação, entendeu? Dizendo que a gente queria acabar com o nome de mãe e pai, que era mais uma vez querendo acabar com a família. Enquanto que, ao contrário, a gente quer que as famílias sejam reconhecidas, que a parentalidade das pessoas seja colocada de forma correta nos registros. É o básico. Filiação 1, filiação 2, genitor 1, genitor 2, pronto. Sabe? Não tem nenhuma dificuldade nisso. E, assim, isso não é acabar com a família, né? Isso, na verdade, é só, tipo… Enxergar. Gente, existem outras formas de família que não é só pai e mãe. Eu sou pai e mãe, eu estou sendo mãe. Não, inclusive, tipo, você é mãe solo, né? Mãe solo. 3 crianças adotadas, né? Isso. Então, assim, você escolheu ainda, e, gente, nem tem uma filiação 2 ali, todo mundo vai. E aí? Esse espaço não é pra preencher, não é nem pra ter um espaço em branco, né? Sim, não, claro que não. E é isso aí, até a gente já teve uma maior vantagem ao longo do tempo, né? Das pessoas falarem, não, tudo bem. Na própria questão da adoção, você não pode ter nenhum registro que identifique que é a adoção, né? Para que a criança nunca possa… A pessoa, né? Criança. Como assim, na certidão da criança não tem dizendo que ela foi adotada? Não. Em nenhum lugar, em nenhum registro da criança vai ter isso. Só tá registrado lá, né, no sistema de justiça, porque teve um processo todo legalizado para que aquilo acontecesse. E aquilo fica guardado no cartório. Mas ninguém tem acesso, entendeu? Então, na certidão, em todos os documentos da criança vai ter como qualquer outra certidão. Então, isso já foi um grande ganho que a gente tem, sabe? Mas, assim, é muito… E assim, é até bom a gente falar nesse assunto, porque ainda tem muita desinformação também produzida sobre isso, sabe? Agora, com esses casos midiáticos que vieram à tona há pouco tempo, né? Vamos falar sobre isso? Porque, assim, eu fiquei tão revoltada com essa história. Eu falei, gente, porque, assim… Sabe quando você… Numa situação, você prejudica tanta gente. Tanta gente. Porque assim, quando você produz desinformação… Pois a gente fala muito isso, né? Sobre as influenciadoras. Ai, mas poxa, coitada, não sei o quê. Não. O dano é grave. O impacto, né? Exato. De promover desinformação é uma violência. Não é simplesmente falar uma bobeira. Ela tá violentando. E assim, vamos combinar? Com gente com dinheiro e com capacidade de ter acesso à informação, né? Sabe que tá errado. Ter acesso, pelo amor de Deus, sabe? Não é uma criança que falou uma bobagem ali, é uma pessoa com dinheiro, com tempo, com… Inclusive, muitas vezes, né? Advogados e advogadas por trás pra dar apoio. Então, assim, é uma pessoa que tem conhecimento, que não tem, sabe, a desculpa dele. Né? E essa pessoa alcança muitas pessoas. Então, assim, ela ainda tem que ter uma responsabilidade. Pode então, falar, ela Ivanilda, sabe. Fala desse caso. Tá aqui, né? Esse caso me revoltou tanto. Eu fiquei assim, gente, não é possível. Mas eu gostei muito de uma fala que tem uma influenciadora que eu gosto, chama Gabi das Pretas. Não sei se vocês conhecem. Maravilhosa, né? Hoje. Inclusive, ela no Twitter tava lá o tempo inteiro. Sim, tipo, ela foi. didática. Gabi, obrigada. Didática. Ela fez uma fala, assim, ela fez um vídeo, assim, que ela tava revoltada. Você vê que ela tava revoltada, mas ela foi muito didática explicando. Que é aquela coisa assim, primeiro…
se tem muita desinformação sobre a adoção no Brasil. Porque tem 2 polos que são importantes, né? Que a gente estava aqui falando antes. Um a adoção, ela é um processo importantíssimo para a garantia de direitos, especialmente das crianças e adolescentes que vão ser adotadas, né? O interesse primordial é das crianças e adolescentes que vão ser adotadas. Portanto, ela não pode acontecer se não tem motivo para que ela aconteça. O que é que eu quero dizer com isso? Você não pode ter processo de adoção porque você criminaliza a pobreza, entende? Sim. Não é porque uma família é pobre que ela não tem condições de criar uma criança. Entende? Vê tantos casos aí de famílias ricas que a criança, inclusive, é morta, né? A gente tem agora o caso do ex-vereador aí sendo julgado, né? Então, assim, dinheiro não tem a ver necessariamente com você ter condições de cuidar de uma criança, né? Então, você não pode criminalizar a pobreza. Você não pode pegar uma situação de vulnerabilidade social, por exemplo, como os indígenas vivem em determinados lugares, e gerar aquilo para gerar… moeda de troca, né? Entendeu? Produzir desinformação. Tem uma história nesse povo dos necrocristãos que eles ficam divulgando que as pessoas indígenas, elas praticam infanticídio e que, portanto, eles adotaram a criança lá para salvar do infanticídio. E é um negócio assim que não tem esse registro nenhum que prove que isso existe nas comunidades indígenas. Nenhum, ou seja, não existe, né? E você produz a desinformação para quê? Para criminalizar as famílias indígenas, para pegar aquela criança, para criar ela de um modo aculturado, né? Tirando ela da sua cultura, tirando ela da sua realidade. Isso não pode. Então, acho que o primeiro ponto adoção não é para isso, né? O segundo ponto tudo bem. Então, considerando que a gente tem situações em que a criança precisa ser protegida, que a família, porque faleceu, ou porque foi negligente, ou porque foi violenta, ou porque várias situações, perdeu ali o poder familiar. Então, tudo bem, nesses casos, você tem um processo de adoção. O processo de adoção, ele não é tão lento quanto as pessoas dizem. Ele tem que ser cuidadoso, porque o Estado está entregando uma criança para a pessoa cuidar. Com razão, né? Tem que ser assim, eu acho que às vezes a gente fala isso, né? Tô entregando uma criança. Não, isso é uma pessoa, né? Tipo, o Estado está dando uma pessoa para outra pessoa cuidar. Então, ele tem que ser cuidadoso. Ele tem que ser cuidadoso. Então, como é que acontece? Por exemplo, você faz um curso que aqui no Rio de Janeiro são 4 meses que você faz esse curso. Então, você vai lá, faz o curso, entende, né? Tem contato com outras pessoas que também estão pleiteando adoção. Você tem contato com especialistas na área e tal. Então, você faz todo aquele curso. Depois, você manda toda a sua documentação, você se habilita. Para você se habilitar, você passa por uma entrevista com um psicólogo, entrevista com um assistente social. Quando tudo termina, você recebe uma sentença, que é um certificado de que você está apto a adotar. Inclusive, tinha que ter isso aí pra maternidade. Né? Tipo, você quer ser mãe. Então, tem um curso, tem um negócio aqui. Vem conversar com umas mães aqui que já estão no rolê. E aí, depois, você vê se você está apta. Ia ser incrível. Não é fácil, não. A parada é que tem muitas mães que são mães sem escolher sem mãe. Então, mas se não fosse compulsório, né, a maternidade, a gente tivesse um cursinho ali, tipo… E é isso. Se a gente pudesse discutir aborto como saúde pública, tudo isso, para que as pessoas pudessem realmente, né? Mas é só pra você ver essa história e ver. Então, você faz tudo isso. O meu processo, por exemplo, durou 1 ano. Pra você fazer esse processo. Não é muito tempo. Não é tanto tempo. Não, 9 meses, 1 ano, é a mesma coisa. Foi uma gestação. E aí… do seu querer. Só que aí você se habilita. Aí, pra você se habilitar, até você realmente encontrar a criança, né? Que vai ser seu filho, que vai ser sua filha. Tem um processo ali que é desse encontro. O que é que acontece? As pessoas idealizam muito o perfil que elas querem. Sim. Então, quer um bebê branco, não sei o quê. Aí demora 5, 10 anos, porque é difícil. Porque tem que se encaixar naquele perfil específico. Entende? Mas se você não tem esse perfil tão delimitado, se você tem uma maior amplitude, né, no seu desejo, se a sua maternidade, sua paternidade, você tem uma maior amplitude ali, não demora. Eu demorei 6 meses na fila. Fiquei 6 meses na fila. Por quê? Porque as características das crianças eram características que tornavam mais simples isso acontecer mais rapidamente. Então, assim, tem muita desinformação, sabe? Dessa coisa de que demora muito, é muito burocrático, eu não vou conseguir. Não, se você quer, vai logo fazendo o processo, tal, vai se inteirando, vai entendendo como é que é, tal. Mas não é desse jeito, né? Não é o que se diz. E ainda tem muita adoção ilegal, né? Tem. E nesse caso específico, né? Que a influenciadora que disse que tinha devolvido uma criança que ela tinha adotado e tal. Uma criança, ela não tinha adotado a criança. Ela estava com uma guarda da criança. Guarda é um instituto jurídico completamente diferente de adoção. A guarda, que ela tinha, né, chama-se guarda provisória. Sim. Provisória. Não é um instituto definitivo. A adoção é um instituto definitivo e irrevogável. Depois que você adotou a criança, sua filha, para sempre. Sim.
E pronto, acabou, né? Então, assim, ela não tinha a adoção da criança. A criança foi super exposta, né? O cidadão lá, marido dela, chega a dizer assim… eu queria imaginar que ele vai ter um futuro bom, mas sei que não vai. Tipo assim, se você considerava que essa criança era seu filho, como é que você diz isso? Se você quer que isso aconteça, por que você não garante isso, mesmo com a criança não mais morando com você, né? Então, assim, se produz um nível de desinformação, sabe? As pessoas ficam com medo de adotar, ficam achando que não vai dar certo. Tá vendo como é difícil, como não deu certo, a criança foi ingrata. Gente, criança ingrata, pelo amor de Deus, entendeu? A criança, ela já passou por um monte de coisa na vida dela. Muitas vezes já passou pelo abandono, né? Então, assim, ela precisa ter todo um carinho, amor, cuidado, atenção, sabe? E mais que tudo, disponibilidade daquela pessoa que se colocou ali para acolher. Não vai ser do dia para a noite. Você não cria nenhuma relação do dia para a noite. Então, quanto mais a criança já tinha noção da vida dela anterior, óbvio que vai ser mais complicado, óbvio. Mas as coisas acontecem. Agora acontecem com uma construção, com uma disponibilidade. Não vai ser você chegando assim e a criança, que aí é essa ideia também que me dá raiva. Porque assim, a criança tem que ser grata a você. Não, a criança não tem que ser grata a você. A criança é parte da sua família. Como se fosse a salvadora. Ela é a salvadora, entende? Grande. Você tá criando uma família. Você não tá fazendo caridade. A adoção não é caridade. A criança não tem que ser grata a você. A criança é sua filha. Seu filho vai ter conflito com você como qualquer filho, qualquer filha. Sim. Vai ter inclusive, questões… pode te achar uma grande otária. Tipo… Uma chata do cacete. Inclusive, a minha filha só fala isso pra mim. Ai, você é chata. Eu quero outra família. Eu falo, amada… Outra família vai ficar difícil. Mas não é? Sim. Então, assim, só que aí quando é na situação, né, da filiação biológica, você naturaliza isso. Sim. Quando é na adoção, é como se a criança não podia estar fazendo isso, falando isso. Por que não? Porque é filho do mesmo jeito, gente. Vai ter conflito do mesmo jeito, vai ter questões do mesmo jeito, sabe? Então, assim, ainda mais isso, assim, tipo, uma relação que vai sendo construída, que a criança às vezes já chegou com todo uma vida prévia, uma bagagem. Você tem que ter paciência, sabe? Você tem que ter… respirar fundo, assim, tipo, às vezes, pô, peraí, calma, vamos lá. Mas é isso, né? E as pessoas não veem dessa forma, mas se desinforma dizendo que demora muito, que é muito complicado, que é muito burocrático, e tratando como se fosse um processo de caridade, né? E não é nenhuma coisa nem outra. Família é família, né? Do jeito que ela for construída, ela é uma família e vai ter coisas boas e coisas difíceis. E como sempre dá esse problema, também tem uma coisa assim, sempre dá problema. Gente, o que eu já vi de filho biológico, não do problema. É isso, mas é isso, é a lógica do problema. Do problema, sabe, né, que… Exatamente. Assim, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Gente, é muito louco isso. Mas é muito louco, mas é isso, é o preconceito, né? É as concepções que as pessoas têm de tipo, do que deve ser, de como deve ser. E mais que tudo, eu fico pensando assim, que você falou ali da escolha, né? Quando você passa por um processo desse, você teve uma voluntariedade, né? Uma vontade, um desejo de estar ali, que fez com que você passasse por todo esse processo. Com consciência, né? Com total consciência. Quantas mulheres não viram mãe, não se tornam mães, porque a gente não tem aborto legalizado. Porque todos os métodos anticoncepcionais são falhos. Todos são falhos. Acontece, a vida adulta reprodutiva da mulher é longa, né? Então, tipo, dá pra acontecer um monte de coisa nesse período, né? E não dá pra ninguém ficar julgando, porque, pelo amor de Deus, né? E, então, quantas pessoas não se tornam mãe completamente por, né? Involuntariamente, por conta dessas contingências. Compulsoriamente, né? Compulsoriamente. Tipo, você precisa ser… Eu vi esses dias uma mulher falando assim também, tipo… Ai, porque depois que eu tive filho, eu fiquei plena. Eu falei, amada, eu tô acabada. Depois que eu tive filho, eu fiquei arrasada. Cadê essa plenitude? Que maluquice é essa? Onde você tá plena? Ainda não encontrei, tô há 9 anos. E aí, vem disso, né? Desse lugar, tipo assim, você vai ser uma mulher completa quando você tiver filhos. E, mano, não é isso, não, né? E é isso, é uma exigência social também, né? Então, uma loucura, porque você exige que a mulher seja mãe, porque isso é uma exigência social, que o tempo todo, se você é casada, se você não sei o quê, ou mesmo quando você é solteira, é tipo aquela coisa, mas não vai ter filho, não sei o quê. Então, sempre tem aquela pressão. E quando a mulher é mãe, aí você tem um monte de situações profissionais que vão te excluindo, porque você é mãe, você não vai ter tempo, você é mãe, vai ser mais complicado, não sei o quê e tal. E vão te excluindo, muitas mulheres perdem emprego, né? Passa aquele período da lei que não pode demitir, demite. Por quê? Porque… Pandemia foram 8 milhões de mulheres que perderam o emprego. É muita loucura. E assim, tipo, com os pais… né? Tipo, teve uma vez que eu tava dando uma palestra com uma outra professora, e aí a criança ficava entrando e saindo
no quarto, né? Que ela tava dando aula. E por mim tudo bem, não tem nenhum problema. Porque, enfim, os meninos também entram, saem, tocam terror. Mas aí, só que aí o problema pra mim foi a justificativa que ela deu. Aí ela pegou e falou assim, não é porque o meu marido tá dando aula ali no outro quarto e ele trancou a porta. Incomodar. Aí tipo assim, ele tá dando aula, mas tu também tá. Gente, eu não aguento. Aí ele trancou a porta. Aí tipo assim, foda-se vocês, entendeu? Tá ligado? Aí ele liga o fogão aí. Aí ele trancou a Ela porta. tava dando a palestra. Ela tava dando a palestra, ela tinha que ficar com a porta aberta. Ilustrativa essa situação. Entendeu? Aí eu, tipo assim, gente, e é isso, né? Então, assim, as pessoas naturalizam esse tipo de coisa. Eu faço o contrário. Eu levo os meninos pro trabalho, levo os meninos pras coisas. Não, gente, eu não deu, eles vieram hoje, é isso, vai ficar aí, vai brincar. Gente, mas somos todos responsáveis. Sim. Não é? A sociedade não quer. Somos todos responsáveis. Inclusive pela Constituição. Pelos seus também, pelos seus filhos. E pelas minhas. Que bom seria que se a gente agisse dessa forma, sim, se a gente né? tivesse essa noção melhor, né? Mas aí eu acho que bate em várias morais, né? Tipo, monogamia, dos afetos mesmo. Tipo assim, não, só esse casal aqui é responsável por essas crianças, porque eles fizeram isso, a responsabilidade é deles. E não é, né? Tipo, é todo mundo ali junto. Sim. Então acho que vai muito desse lugar também. Tipo, não, amor de pai e mãe. Sim. Né? Então, assim, passa por esse moralismo cristão também, assim. Sim, passa, eu acho, né? passa. Passa, né? Passa por essa coisa da construção do… É isso, da ideia do que é família, da ideia do que a gente deve ter. Eu converso muito com minhas amigas, assim. A gente… Poxa, as minhas relações mais estáveis são com minhas amigas, assim. São pessoas que estão na minha vida há décadas, né? Então, assim, eu já tive relacionamento amoroso que durou naquele período e depois que acabou, você mal ouve falar da pessoa. Eu acho isso horrível, mano. Isso é muito legal. A pessoa morreu, nunca mais você vê, nunca mais ela cruza o seu caminho. Fica uma coisa, não pode falar. É estranho, Eu até gosto de falar, assim, minhas ex eu falo e tal, mas assim, você fala esporadicamente, entendeu? Não tem mais aquele contato, né? E a pessoa, durante anos, foi a pessoa mais importante da sua vida, que você jurou amor eterno, né? E depois de um tempo, você vai ver a vida, e aquela pessoa vai ver outra vida, e você fala assim, no aniversário, um dia lá, tal, né? E seus amigos, cara, você assim, meus amigos, eles são de décadas. Eu tenho amigos, né, que, enfim, fim da adolescência, são grandes amigos até hoje. E a gente não pensa, por exemplo, uma construção de filiação com amizade, né? A gente pensa só nesse modelo ainda muito fechadinho. De afeto, tem que amar essa pessoa aqui, eu combinei isso com ela, só ela pode me suprir nisso. E na verdade… É isso que as pessoas acham também, que monogamia… Não, monogamia, né? Tipo, é todo mundo sair transando com todo mundo. A suruba. Não, gente, nem é isso. Sim. É só esse afeto mesmo, né? Que precisa ser direcionado. Isso aqui, essa pessoa aqui, Juliana, minha amiga. Serve pra quê? Pra quando eu tô desesperada, Mas eu tenho uma outra amiga que é essa aqui. Aí eu falo, faço amizade por interesse. Como é que essa pessoa pode me ajudar, né, meu, emocionalmente, me nutrir? Então é isso, né? Sim. Tipo… E aí, quando vai pro relacionamento amoroso, é isso. A pessoa não pode mais falar com ninguém. Porque se ela beijar outra boca, fodeu. Parei de amar ela. Né? Então, assim… É muita viagem. Aí eu acho que entra muito, né? Tipo, na política… Né? Tipo, até na forma que a gente come, se organiza. Religião, né? Vai entrando todos nesses lugares, esses afetos, né? Porque a gente também romantiza. O que eu sinto? Amor, paixão, ódio, raiva… Né? E essa romantização dos afetos tá na política também. Sim, claro, né? gente. Então, assim, gosto desse político, não gosto desse. Mas esse aqui falou uma coisa que eu até concordo, mas não vou gostar desse, eu vou gostar daquele ali. Né? E tem essa coisa assim, por exemplo, tudo isso que você está colocando tem a ver com você descredenciar uma moralidade base, né, da sociedade, que é essa moralidade patriarcal, que diz que tem que ser de uma determinada forma e só aquela forma. Por que é que as questões de feministas, de LGBTs incomodam tanto? Porque justamente elas entram nesse debate para desmistificar tudo isso, para dizer não. Tem muitas formas de fazer. Tem muitas formas de fazer, as coisas não precisam ser desse jeito e tal. E aí você desestrutura aquela família naturalizada, né? Aquela estrutura social naturalizada. Que desestruturada não tem nada. Que desestruturada não tem nada. Só tá o homem lá no topo da pirâmide. Sim, com um monte de violação de direitos humanos ali. E as mulheres sendo suportando. Sim. Exploradas, mortas e cuidando de filho. Gente, 80% mais de 80%, 88% dos feminicídios que ocorrem no Brasil é praticado por homens que essas mulheres amaram. Sabe? Eu sempre falo esse dado dessa forma, assim. Esse dado é chocante. É muito chocante. É praticado por homens que essas mulheres amaram, sabe? É alguma coisa. 88%. Caralho, é muito grande. É muito grande. Entende? Eu tô até com angústia. Mas porque é um absurdo, sabe? Assim, tipo assim, imagina a pessoa amou aquela pessoa, a pessoa teve filho. Várias vezes as mulheres são mortas na frente dos filhos. Assim, é um negócio bizarro. E aí você pega essa família e você coloca como se esse tipo de família grande fosse… modelo! O grande modelo. A ser seguido! Né? Ai, meu Deus. Ai, eu converso muito sobre isso, mas, tipo, essa coisa, relação, tipo… Coisa.
com homens, ela é perigosa. É que a gente não para pra pensar, tipo, qual perigo eu estou correndo? A gente precisa de cura hetero. Eu preciso de cura hétero. Dizem que não tem, né, cara? Como é que faz pra me curar? Porque, assim, é uma relação perigosa. Tipo, esses dias, tipo, minha pressão caiu, eu tava tomando banho. E aí, tipo… Uma pessoa virou pra mim e falou, um homem virou pra mim e falou, deita um pouco na banheira e bota o pé pra cima. Eu falei, na água, a minha cabeça já foi, banheira de gelo, arrancar meu rim e não sei o que, nananã. E aí eu fiquei assim, né? Eu falei, caraca, olha o que eu tô pensando. Mas por quê? Porque essa situação, ela não é de risco. Mas o risco existe. O medo, né? Não, o medo é tão entranhado na mulher, entendeu? Eu me lembro, você falou engraçado isso. Mesmo meu companheiro, a gente teve uma relação também meio avassaladora. Tipo, a gente começou a ficar junto, ele me deu um golpe da barriga. Até hoje eu nunca vou saber a verdade. Mas ele disse que era vasectomizado. Vasectomizado. Então, mas a gente ficou muito rápido junto. Né? Foi tudo muito rápido. Em 2, 3 meses eu já tava grávida da minha filha. E eu ficava o tempo. Eu acho que a gravidez, né? Que é um grande transe, é uma loucura. É uma loucura. Não tem nada mais louco do que gestar. Eu tinha muito medo. Eu falava, cara, eu só conheço ele há 3… Eu amava. Ele era um grande companheiro, sempre foi. Mas assim, isso que você falou, mesmo de um homem que você gosta, a gente sente medo. Ser mulher é sentir medo. Risco, é uma relação. E eu lembro que eu ficava assim, eu tô aqui grávida com esse cara que eu só conheço há 3 meses. Eu tinha medo dele ir embora, ou tinha medo dele me matar. Que loucura, simbólico. Né? Porque eu tava muito grávida, né? Muito vulnerável. Sim. E eu tinha medo dele ir embora ou dele me matar. Eu acho que é muito isso. A gente tá com medo o tempo todo, né? A gente tá com medo nas relações privadas, a gente fica com medo. Por exemplo, a mulher que ela tá andando, você vai pegar uma mulher, um homem andando numa rua erma, escura. Sim. O cara vai ter medo de ser assaltado, a gente tem medo de estupro. Né? Eu acho que ele… O maior medo ele tem medo de ser assaltado, mas nem lembra tanto disso, tá? Mas a gente, o maior medo que a gente vai sentir em qualquer a gente sente medo assim, é estupro. É o que você vai pensar primeiro, é o que você vai ficar, né, tenso. Então, assim… É doido isso, porque, por exemplo, voltando a essa questão da heterossexualidade e LGBT. As pessoas LGBTs, elas sofrem muita violência dentro de casa, mas no seio familiar, quando você é adolescente, quando você é jovem, quando você ainda vive mais nas suas famílias de origem, né? Então, assim, infelizmente, é muito comum a LGBTfobia dentro das famílias, né? E a violência psicológica, tudo isso, porque a família não aceita, porque a família tem determinados valores, e então tem toda essa prática, né? E depois que você se empodera, que você vai viver sua vida e tal, aí o risco passa a ser na rua. Porque aí se você tá demonstrando afeto, se não sei o que. Eu já tive uma situação que eu tava com uma ex, a gente tava num bar e o cara começou a gritar, o cara do bar. Tipo, porque a gente não podia fazer aquilo ali, porque não sei o que. A gente tava dando um beijo normal, tipo. E aí, tipo, não podia, nananã, não sei o que. E assim, então você passa a sofrer muito mais a violência na rua. Mas não tanto, né, você não tem esse medo, assim. Eu não tenho esse medo com mulheres, entendeu? Eu não tenho esse medo da violência. Esse medo de ser morta, que a gente falou. Entendeu? Eu não tenho esse medo, assim. Claro que existe, né? Violência. Em todas as situações podem existir. Mas, assim, é muito menor, né? A ingerência, assim. Eu sempre falo, gente, quem mata mulher? Homem. Quem mata homem? Homem. Sim. Essa é a realidade. Quem mata é homem. Quem mata é homem. Entendeu? Quem mata é LGBT. Estatisticamente. Quem mata quem mata tudo é homem. Estatisticamente falando, quem estupra? Mas você não viu aquele caso daquela mulher? Sim, gente. É aquele caso. Mas estatisticamente aquela mulher falando, estuprou o cara. Entendeu? Vanida, agora uma pergunta bem polêmica. Bem polêmica. As mudanças de nomes no jurídico. Eu tenho muitas, tipo, assim, por exemplo, as pessoas querem falar assim, chamar mulheres de portadoras de útero, pessoas com útero, pessoas com pênis, né? Tipo, e aí existe uma não é uma confusão, né? Não é uma confusão, mas existe uma discussão, né? Que é isso assim, tipo, eu não sou uma portadora de útero. Sim. Então não sei o que, então você é transfóbica. Eu não sou uma portadora de útero. Exato. E aí isso assim, essa linguagem, né? Porque o que eu já escutei é que, tipo assim, Verônica, quando a gente muda essa linguagem no jurídico, né? A gente acessa as pessoas ali, os homens trans. Então, por que, tipo, mulheres e homens trans, pessoas não binárias, né? Tipo, por que essa mudança… Porque eu não sei se tá acontecendo no jurídico, né? Tipo assim, efetivamente, vamos mudar aqui mulheres para portadoras de útero, né? Mas como que a gente poderia fazer isso para essas pessoas que, tipo, não são nem o gênero feminino, masculino, né? Não tipo, binária, fluida. Como é que essas pessoas, elas podem ser incluídas, né? Sem excluir, tipo, uma palavra que representa, né? Mais da metade da população, mulheres. Eu também, mas gente, eu vou
podem… Vou meter no meio da polêmica mesmo. Porque assim, eu também acho que não dá pra parar de falar mulher, entendeu? Não, eu acho que você fala mulher e pessoas com útero. Pode ser. Pode entendeu? ser. Sim. E aí pronto, você Pode inclui ser. todo mundo. Mulher e pessoas com útero. Agora, você excluir mulher, gente… Nós, mulheres, lutamos tanto, sabe? Pra ter visibilidade, pra ter direitos, pra sermos reconhecidas. Aí agora a gente vai abrir mão disso? Não dá pra abrir mão, entende? Não, então não. assim… Mulheres Não e vou pessoas abrir com mão, úteros, inclusive. homens trans, pessoas não Sim. binárias. Inclui todo mundo. Agora, assim, eu não vou abrir mão nunca de falar mulheres, sabe? Então, por exemplo, as pessoas falam assim, todos. Eu falo todas, todos e todes. Eu falo todo mundo. Agora, eu nunca vou deixar de falar todas. E nunca vai muito ser doido, né? deixar de Porque, ser o assim, primeiro, sabe? a gente- Porque assim… Poxa, Porque eu existo. Eu sou existo. eu. E eu sou Eu essa existo. pessoa. Eu sou mulher. Né? Eu até tenho útero. Mas assim, é. eu sou uma mulher. E também não quero ser chamada pra uma parte do meu corpo. Isso é meio assustador Sim. pra mim. Eu acho Sim. muito assustador. Claro. Aquela pessoa que tem pé. Sei lá. A Juliana, a amadora, aquela que tem pé. Não, e Não, aí e eu assim, por acho… exemplo, eu não tenho útero, e aí? E aí? Entendeu? Eu sou uma mulher cis, mas eu não tenho útero. Por quê? Porque tive questão de saúde e não tenho mais. Então assim… Entende? Então, assim, e agora? Né? Então, assim, eu acho que é um lugar que, tipo assim, tá muito pouco discutido, sabe? Tipo, com quem… vamos discutir isso daqui. Não, eu vou estamos falar pra… discutindo. Não, eu tô Vanilla. falando da gente. É muito fácil discutir entre nós, assim, é Sim. muito fácil. Mas quando isso entra num outro lugar, que eu acho que entra uma agressividade, entra uma política, entra assim, tipo, porra, mas eu já não tenho nem de sair na rua e beijar uma pessoa. Você tá falando pra mim que… Né? Então, Sim. assim, eu acho Fica que um clima hostil, né? fica um hostil clima demais, né? E aí, quando você inverte, e aí eu procurei fazer isso, e aí foi o rolê, eu falei assim, cara, então beleza, os portadores de útero. Então, se a gente for falar de pessoas com pênis, a gente também tá dizendo, né, tipo, aquela mulher trans é uma pessoa com pênis. Ela não quer ser chamada assim também. Sim. Um homem trans não quer ser chamado de portador de útero. Então, por que a gente tá utilizando essa linguagem, Sim. né, tipo, nesses meios jurídicos pra, tipo, apontar quem são essas pessoas, sabe? Sim. Mas eu essas acho que a linguagens gente não são pode, cara. utilizadas nos meios jurídicos? Não, eu acho que não tanto. Eu acho que é mais… eu acho que tem essa demanda existe, né? E… como é que eu posso dizer? Eu acho que, assim… As pessoas têm muita… Enfim, cada pessoa tem um modo de ver, né? Sim. Ver a vida, ver as coisas, ver seus demandas por direitos. Mas eu acho, sinceramente, que a gente tem que pensar mais. Tem uma frase de uma autora que atualmente minha autora preferida, que é a Audre Lorde, né? Maravilhoso. Maravilhosa, ela é muito maravilhosa. E ela tem uma frase que ela fala assim, que a gente não se a gente não se divide pelas nossas diferenças. A gente se divide pela incapacidade da gente entender que as nossas diferenças são positivas, mais ou menos isso a frase, né? Mas que as nossas diferenças são positivas, que elas nos constituem, que a gente pode construir dentro dessas diferenças, né? Então eu acho que cada vez mais a gente tem que exercer isso, sabe? Olha, tá bom. A gente tem diferenças aqui de percepções de coisa. Como é que a gente inclui todo mundo? Pois é. Eu não posso incluir excluindo ninguém. E eu nunca vou aceitar incluir excluindo as mulheres. Porque, assim, é muita luta que a gente tem que travar no mundo inteiro e, inclusive, no Brasil, para que a gente continue tendo direitos. Assim, é o tempo inteiro nós, mulheres, sendo desprezadas, menosprezadas, né? Assim, outro dia eu tava debatendo também com a pessoa que trabalha comigo. E eu falei assim, gente, tem hora que eu não aguento trabalhar com homens, sinceramente. Sim. Tem hora que, assim, eu quero matar. Porque, assim, eu acabei de falar isso, a pessoa repete. Mas eles são assim. Aí eu peguei e mandei um áudio. Eu mandei um áudio num grupo. Aí a pessoa foi lá e escreveu o meu áudio. Aí eu falei, você escreveu o meu áudio? Tipo assim… Maravilhosa. Tipo, você escreveu o meu áudio. Aí, não sei o quê. Aí já eu peguei e falei outra coisa. Aí a pessoa repetiu o que eu falei. Eu falei assim, não tô entendendo essa necessidade de repetição do que eu tô dizendo, entendeu? E assim, as pessoas não se tocam. Então, Não, assim, não se o tocam. tempo Não se inteiro. Sabe? O tempo inteiro você tem que estar se afirmando, você tem que estar dizendo. E mesmo que você esteja numa situação, sabe? Teve uma outra situação também com uma pessoa que trabalha comigo que eu disse, tem que fazer assim, assim, assim. A pessoa começou a discutir comigo. E não é que eu não queira debater, mas a pessoa começou a discutir. Aí eu comecei a falar, não, mas veja, vamos fazer assim? Tarará, tarará, tarará. Aí o cara, obviamente um cara, continuou. E aí ele começou num negócio que ele tava num debate comigo. Aí teve uma hora que eu peguei e falei assim, é o seguinte. Eu tô mandando fazer assim. Se eu falar a sua linguagem, você vai entender? Tipo Pronto, Amigão, sabe? né? Tipo, porque tem uma hora que você parou, entendeu? Tem hora que você tem que parar e falar assim, desculpa, eu tô mandando você fazer assim. Mas a gente Porque, tá assim, acostumada a cara, negociar. É isso que… Entendeu? Tipo, tem hora que irrita, mas é isso o tempo inteiro, né? Então, assim, nós mulheres, a gente sabe o tanto de coisa que a gente passa todos os dias. Desde, né, da roupa que a gente usa, do que a gente faz, do que não sei o quê. A gente o tempo todo, né?
Bom, e aí você vai agora, não vai falar mais na pauta de mulheres, a gente agora vai sempre falar numa pauta de um modo neutro? Não dá pra ser neutro, sabe? Sim. Não. Tem que, eu não abro mão de falar mulheres todas, de botar palavras no feminino. Eu acho que a gente tá muito mal guiado nesse debate, sabe? Porque as mulheres não estão podendo falar. Porque aí, tipo, é isso. É, tipo, nova histérica, né? Ah, você tá histérica, você é preconceituosa. E eu acho que é isso. Tipo, falta informação mesmo. Tipo, porque é muita coisa nova também, né? Sim. Tipo, é isso. Estamos vivendo um momento onde as coisas que estavam muito escondidas, dois né? grupos que são marginalizados, brigando. Entre si. E os caras, exatamente. Dança. O topo continua lá. Continua se mesmo. matem. Aí tá, transfóbica. Não sei o quê. É isso. Por isso que eu digo. Pessoas vulneráveis, são dois grupos absolutamente vulneráveis, sim, brigando exato. e a galera, ficando isso. rico e tomando conta do mundo. Exatamente. Por isso que eu citei a Audre Lorde, porque ela era muito genial. Ela morreu no início da década de 90, assim. E desde ali, ela falando essas coisas. Ela falando, gente, a gente não tem que se dividir, sabe? A gente tem que entender as nossas diferenças e trabalhar dentro delas, assim. Então, não dá pra você chegar e… agora vamos incluir todo mundo. Vamos não brigar, assim. Olha, eu não tenho pessoa… assim, eu não vou nunca debater com ninguém a identidade de ninguém. Se a pessoa me diz eu sou não binária, eu vou tratar a pessoa como não binária. Sim. Se a pessoa me diz que é trans, eu vou tratar como trans. Se é homem trans, se é mulher trans, eu vou respeitar qualquer identidade. Coisa, né, sobre respeito. Eu acho que tem uma coisa muito, assim, primordial, assim, que eu sempre falo assim, é isso, aquilo. Mas qual é o seu nome? Meu nome é tal. Porque, assim… artistas aí, sei lá, Anitta e Larissa, a mesma pessoa. Alguém chama ela de Larissa? Ninguém chama ela de Larissa. Larissa, gente. Pronto, Juliana. Depois de tanta coisa séria, tinha que ter uma fofoca. Então, porque aí eu fico assim, caralho, qual é a dificuldade de você chamar a pessoa pelo nome que ela quer que você chame? Porque isso é respeito, né? O mínimo. Sim, e eu acho que eu aprendi muito isso, sim, na minha maternidade. Porque as minhas filhas dizem, agora eu sou um gato. E você brinca com a criança, ele é um gato. Ela tá lá de quarto no chão, imitando um gato. Você vai falar que ela não é um gato, ela tá miando. Sabe? Então, assim… é meio que isso também, tipo, você deixar a criança também, deixar ser o que ela é, pra ela entender quem ela é, pra não ficar essa… Pra não ficar essas, né, tipo assim, os meninos de vez em quando falam, mãe, bota batom aqui em mim, eu vou lá, boto batom, entendeu? Mãe, deixa eu vestir sua roupa, vai, veste lá, tipo, Sim, vai, gente, entendeu? pelo amor, tipo, deixa as pessoas serem o que elas são. Deixa as pessoas, né? Deixa as pessoas, um lema. Aliás, deixa as pessoas, Constituição, artigo 1º. Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. Precisava mais nada. Artigo único. Deixa as pessoas, resolveu tudo. É isso, resolvia tudo. Mas é isso, e aí a gente fica ali brigando. Os que estão fudidos estão brigando. Mas eu acho que a gente deveria, assim, tipo, conseguir conversar mesmo. Porque eu vejo uma dificuldade, assim, tipo… Uma outra pauta polêmica também são os espaços divididos por sexo. Tipo, banheiro, né? Então, assim, vai entrar… Alguém tá falando, tipo, que uma mulher trans vai se vestir… Não é isso. É, tipo, é o homem cis que vai se vestir de mulher para entrar nesse espaço, né? Então, assim, eu acho que a polêmica vem muito disso. Tipo, isso acontece, isso é mito, você tá inventando. Não, mas isso acontece. Então, assim, se eu estou dizendo pra você, assim, que eu estou me sentindo insegura, por que isso não tá sendo ouvido da mulher que tá falando, poxa, mas eu tinha um direito a um espaço reservado, seguro, por sexo. Agora, tipo, política de gênero vem e vai invadir esse espaço. Tá, pode ser que isso aconteça, mas por que a gente não pode conversar sobre isso? Né? Por que eu sou, tipo, homofóbica, transfóbica, porque eu tô dizendo que isso era um direito e eu tô perdendo esse direito. Entendo. Né? Então, assim, tipo, espaço vagão, né? Tipo, Sim. Qual é o nome? Meu Deus. Vagão das mulheres. Então, assim, tipo, o que essa mulher trans tá ali, qual é o que ela pode fazer de mal pras mulheres desse vagão? Então, assim, nada. Então, assim, nada. Então, assim, eu acho que os debates é um espaço. Tipo, onde é esse lugar? Né? Tipo, quem pode entrar ali? Tipo, como que essa autoidentificação é feita? Porque, assim, se é um direito meu e isso interfere em algum lugar dele, eu posso conversar. Vamos conversar, pelo menos, né? Eu acho que, tipo, não precisa decidir, não, é assim, pronto, acabou. Né? Porque eu acho que isso tá sendo pautado de uma forma assim, não, vocês têm que entender que é isso aí mesmo. A gente tá achando isso aqui e pronto. Sabe, eu acho que aí a gente perde um pouco esse lugar que a gente nunca teve, que é o espaço público do debate. De poder falar, olha, eu me sinto assim, me sinto assado, eu acho que isso aqui não tá certo. Como é que a gente pode resolver? Aí, Audrey, como é que a gente pode resolver? Como é que pra minha segurança e a sua segurança serem garantidas. Cabine única. Cabine única, é isso o problema? Então faz um banheiro só cabine única, não entra todo mundo ao mesmo tempo desse banheiro. Pronto. Mas é um saco banheiro, todo mundo ao mesmo tempo. Banheiro já é um saco, né? Mas bota ali, privada com um negocinho pra lavar a mão. A pessoa entra ali, faz e sai, pronto. Não precisa nem da placa de masculino e feminino. Sim. Né? Então, assim, por que a gente não tá podendo conversar? É isso que eu fico assim. Eu fico, caraca, não dá pra conversar. Porque se você fala uma frase, pronto, acabou o assunto. Aqui, ó, clara.
E eu acho que isso interfere um pouco também no seu trabalho. Que essa lógica do cancelamento, né? É a lógica de que você, tipo assim, você pode ter toda uma construção social de debates, enfim, uma vida toda. E aí você falou uma frase, você disse alguma coisa que alguém se sentiu. E aí você é cancelado, você é excluído, tá? É muito complicado, né? Isso, assim. E isso gera muito transtorno, gente. Porque isso gera transtorno mental. Isso gera, assim, dificuldades mesmo, assim, sérias de saúde mental para as pessoas. Porque as pessoas, elas estão o tempo todo, né, ali. E aí uma situação dessa gera, enfim, às vezes até suicídio, né? Porque a pessoa foi cancelada e começa a se sentir horrível e não sei o que. E a misoginia, Vanilda? Tipo, por que ela não é crime? Como assim? A misoginia contra as mulheres, esse ódio, assim, que as pessoas sentem das mulheres. Mas veja, eu acho que tem vários debates aí. Mas então, vários, eu sei que tem. Não, é que… tem o feminicídio, né? Sim. O feminicídio, tipo, tirar as mães dos espaços públicos, por exemplo, é uma misoginia, né? Tá. Tipo, a mãe, assim. Sim, então o que você quer debater a gente precisa de mais políticas públicas de inclusão da mãe. Da mãe. Sim. A mãe mesmo. Sim, essa coisa da mãe, da amamentação, de várias coisas que você acaba excluindo as mulheres. Veja, eu acho só que o primeiro ponto veja como é interessante. Quando a gente quer algo na sociedade que a gente vive, da estrutura que a gente tem, a primeira coisa que a gente pensa é assim: se eu acho que algo é muito sério, o que é que eu vou fazer? Vou criminalizar. Né? A medida passa a ser o crime. E o crime não deveria ser a medida. Então, acho que esse é um ponto importante. O crime não deveria ser a nossa medida, deveria ser a educação. Sabe? Sem Porque quando a gente pensa no direito penal, o direito penal ele é a última opção. Ele tem que ser sempre a última opção. Só que a gente vive numa sociedade tão ruim, né? Com tanta coisa terrível, que aí, por exemplo, o movimento LGBT lutou tanto por quê? Criminalizar a LGBTfobia. E eu sou a favor que criminalize, porque, enfim… Tem gente morrendo. Tem gente morrendo, entende? Mas não é a melhor solução. Porque, assim, aquilo que a gente tá falando antes lá do ódio, da intolerância, das pessoas armadas… A verdade é que a gente não vai mudar a sociedade criminalizando essas pessoas. Entendeu? Punindo essas pessoas. A gente vai mudar com as pessoas entendendo que todo mundo tem direito, que mesmo que você não goste, você vai respeitar aquela pessoa. Que você é diferente de você e que tá muito legal. E que tá maneiro conhecer gente diferente. Exato. E que tipo assim, então, sei lá, né? Eu tenho uma determinada religião que eu não aceito uma determinada conduta. Tudo bem, mas a pessoa tem direito de existir tanto quanto você, é cidadão tanto quanto você, né? Vai poder acessar os mesmos direitos que você. Você não precisa chamar a pessoa pra jantar, você não precisa ter nas suas relações pessoais, sua casa dela. Né? Mas tudo bem, as suas relações pessoais, a sua casa, a sua vida privada, a sua moral, a sua religião é sua. Agora, você me dizer que eu não tenho direito porque por eu ser quem eu sou, né? Que eu devo ser excluída da sociedade por ser uma mulher, ou por ser uma mulher lésbica, por ser uma mãe solo. Não, né? Eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar ser menosprezada por conta de nada disso. Né? Então agora que Ivanilda tem 3 filhos, então ela não vai ter mais capacidade de fazer o que ela fazia antes, de ser a professora que ela era, de fazer… Não, sabe, não vou admitir isso. Porque eu tô aqui nessa sociedade que as mulheres, inclusive, são demandadas a estarem nesse lugar, né? Eu fiz por escolha, mas, enfim, a gente sabe que é uma demanda social, né? E eu não vou agora aceitar que você me menospreze por conta disso, né? Mas a gente sabe que isso existe. Então, eu acho que muito mais parte dessa coisa da gente ter uma educação nas escolas que trata de questões de gênero, que trata de questões de sexualidade, sabe? Que desmistifique essas coisas. A própria coisa da tal da ideologia de gênero, qual era o grande medo? Meu filho vai achar que ele pode escolher se ele é homem, se ele é mulher. Gente… Relaxa, sabe? Tipo assim, relaxa. Tipo assim, gente, esses padrões é que enlouquecem as pessoas. Essa coisa de que o homem tem que ser assim, que a mulher tem que ser assim. É isso que enlouquece. Olha a taxa de suicídio entre os homens, né? Então, os homens, aquela história, né? Os homens, quem mata homem, homem. Quem mata mulher, homem. E homem se mata muito mata também. Homem. Não, e se mata muito também. Se mata. Entende? Por quê? Porque é uma pressão. Isso que é a ideologia de gênero, é você pressionar pra dizer, você tem que ser assim, 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 porque você é homem. Você tem que ser assim, assim, porque você é mulher. Não, sabe? Então, assim, esses debates… Deixa as pessoas serem as pessoas. Meu artigo 1º da Constituição. E eu acho muito doido, porque assim, por exemplo… Artigo 1º. Eu criei minhas filhas ali durante 4 anos fora da escola, né? Tipo, falei, vou colocar só quando fizer 4 anos. Sim. E aí, óbvio, né? Pandemia e tal. E assim, eu percebi que quando elas foram pra escola, elas voltaram com umas coisas assim… Não, isso aqui é de menina. Isso aqui é de menino. Chocante. E aí, eu falei assim…
caralho, eu fiquei 4 anos aqui. E a escola chegou isso em 2 meses, né? Aí eu fui observando, né? Aí o que acontece? Aí eu comecei a apontar coisas. Então, por exemplo, a gente passou um dia na rua, tinha um Fusca rosa, tinha um homem rosa dentro do Fusca com uma camisa rosa. Rosa é ótimo. Amiga, ele tava todo vestido de rosa. E eu falei, Bia, Alice, olha ali, um homem vestido de rosa. Olha, homens podem se vestir de rosa também, sabia? Uau, mamãe, caraca. Mas homem pode pintar unha? Eu falei, claro, todo mundo tem unha, que não pode pintar unha? E aí eu vou falando pra ver se eu consigo fazer elas, tipo… Sim, é um trabalho, tô ligado. Mas é um trabalho. Mas eu fiquei assim, Diário, cara, mas… amor. Amiga, mas é isso, tipo, eu vejo desenho junto, aí no desenho a gente conversa e tal. Eu falei, caraca, mas foram 4 anos fazendo negócio. Em 2 meses, as meninas escolhem rosa e as meninas azul. E eu falei, mano, não. É muito, né? É isso, é muito louco, assim, o quanto essas coisas influenciam escola, o que você vê na TV, né? Não sei o quê. Outro dia também eles estavam cantando uns negócios, vocês aprenderam isso onde? Aí fiquei vendo, aí uma vez cheguei em casa e vi que a babá tinha colocado pra eles uma música lá, que era uma música de uma cantora mirim evangélica. Aí eu cheguei e falei com ela, ó, seguinte, eu quero conversar com você, eu não tenho nada contra a religião nenhuma, né? Eu respeito, agora sim, eu não tenho essa religião e eu não quero os meninos escutando isso. Eu sou uma mulher lésbica, essas religiões, elas fazem da forma como essas, né, pessoas direcionam o debate, e muitas vezes elas vão fazer com que os meninos entendam papéis de gênero e os papéis sociais de uma determinada forma, e eu não quero que isso aconteça. Então, assim, eu não quero isso aqui. Eu prefiro, inclusive, que nem bota YouTube, bota Netflix, porque dá pra controlar melhor. O YouTube vai passando ali. Então, prefiro, por favor, você não coloca. Ela, não, tá, tudo bem, isso aqui. Mas assim, né, você vê… E é isso. Agora, e por outro lado, agora falando no positivo, que eu fico impressionada, que é assim… O quanto também, quando, enfim… era adolescente, jovem, né? Durante muito tempo, na verdade. Não tinha nada, né? Assim, de pessoas LGBTs nos cenários, né? Então, assim, quando você tinha uma pessoa LGBT, era aquele negócio, assim, você via aquele filme e tal, tipo, porque era muito pouco que existia. E hoje não, é muito mais comum. Você tem desenhos animados, que os personagens… Outro dia os meninos estavam vendo um desenho, aí a menina era uma princesa que tinha 2 pais, não sei o quê. Aí o mais velho tava vendo Casa de Papel comigo. E aí, tinha no Casa de Papel, tem um cara que é muito grande, né? Alto, fortão, Helsinki, que é gay, não sei o quê. E aí ele fica assim, mãe, o Helsinki é gay, né? Que tem aquele irmão, não sei. Então, assim, é muito bom, porque hoje em dia eles já vão muito mais na naturalização, né? Na desconstrução desses… Tipo assim… padrões. Aí a gente tava vendo Supergirl. Supergirl também, a irmã da Supergirl é lésbica, não sei o quê. Aí ele falou assim pra mim, o que é que elas estão debatendo aí, discutindo? Eu falei, não, é porque uma quer ter filho, outra não quer ter filho, não sei o quê. Aí ele, então elas vão ter que separar, né? Mas assim, uma coisa totalmente, sabe? Tipo, naturalizada e tal. Então assim, é isso. O quanto as coisas influenciam pro bem e pro mal, né? Então assim… Mas fiquemos atentas, avançamos um pouquinho, mas estejamos porque vai perdendo, né? Tipo, eu acho isso. Assim, o que eu vejo, assim, né, do meu ponto de vista, é que, tipo, tá mal guiado o debate. Tipo, não tem uma pessoa que fala assim, não, gente, olha só, isso aí, vocês passaram nisso aí. Vamos voltar aqui e conversar como a gente pode resolver. E não ficar uma briga louca. Tipo, a minha verdade é essa, tu é essa. Então a gente vai ficar aqui degladiando nossas verdades. Mano, não. Tipo, o que a gente pode pegar da nossa verdade… que tá falando, gente, é o patriarcado, os homens, então vamos contra eles, né? Mas aí sabe o que eu acho também que é isso, assim, né? As pessoas, elas… meu pai falava assim… ninguém, não tem graça você dizer que o cachorro mordeu o homem. É engraçado você dizer que o homem mordeu o cachorro, né? Você gosta as pessoas gostam da polêmica. Então, assim, as pessoas também se favorecem na polêmica. Tem aquela coisa da caça-clique, do não sei o quê. Então, as pessoas gostam da polêmica. E aí, você, às vezes, dá muito mais voz pra quem tá no meio da polêmica do que quem tá debatendo com complexidade determinadas temas, entendeu? E querendo conversar. Quem quer conversar não aparece. Aparece só quem quer brigar. Por quê? Porque as pessoas gostam da polêmica, gostam E, poxa, não dá pra ser assim. A gente precisa… E isso, assim… quando a gente se divide, a gente perde poder, né? A gente perde poder. E é o que você falou, assim… a gente dá poder a eles. A gente não perde poder… Não existe vácuo de poder. Não. Se a gente vai perder poder aqui porque a gente vai ficar se degladiando… Quem vai continuar com poder? Quem já tem, né? Quem já tem. Então, assim… Tem num livro da Angela Davis que ela conta a história daquele Mulheres, Raça e Classe, que ela vai falar sobre a história do voto feminino nos Estados Unidos e também da luta das pessoas negras contra a escravidão. E aí, dentro do que ela conta lá, em um determinado momento, ela vai contar o quanto houve uma divisão, em um determinado momento, entre o movimento de mulheres e o movimento negro. Por quê? Porque o movimento de mulheres era basicamente, obviamente, de mulheres brancas, porque as mulheres negras estavam escravizadas, a maioria ainda, né? E…
E aí, o que acontece? Em um determinado momento, teve uma união grande entre o movimento de mulheres e o movimento pró-abolição. Muitas mulheres brancas apoiavam o movimento abolicionista e tal. E aí, aquilo foi ficando muito forte, né? Imagina, as mulheres querem direito ao voto e apoiando as pessoas negras que queriam liberdade e tal. Aquilo foi se tornando muito ameaçador. E aí, vários políticos, vários aliados diziam assim, tá, a gente vai apoiar a causa de vocês, mulheres, mas só se vocês não ficarem aí junto com a galera abolicionista. Aí chegava pro abolicionista e falava… até fico do seu lado. Mas poxa, tá aí apoiando as mulheres. E aí tem até um autor, né, abolicionista da época, que era o Frederick Douglass, que ele era conhecido porque ele era, tipo assim, o homem dos direitos das mulheres. E eles falavam isso pra desprezar ele, entendeu? Pra tipo, você aí que é, né? Que ele era um homem negro e aí ainda dos direitos das mulheres, entendeu? Como se fosse uma forma de desprezá-lo. E ele falava, não, mas eu não tenho problema que me chamem assim, não. Mas é isso, assim, ela mostra num determinado ponto o quanto se promoveu a classe que tinha poder, né? As instituições promovia a cisão entre os movimentos justamente por quê? Porque quanto mais junto você tiver… mais forte. Mais forte. Né? Então, assim, é interessante a cisão dos oprimidos, porque quanto mais aí fica cada um na sua, e quem tá lá, né, governando desde sempre, continua ganhando. Então, eu acho, sim, eu sou super a favor de diálogo e da gente se unir, da gente debater. E aí, eu volto ao ponto lá dos direitos humanos. Vê mesmo o quanto é poderoso você transformar direitos humanos em inimigo. Total. Entendeu? Vê o quanto é poderoso você transformar direitos humanos em inimigo. Porque direitos humanos, ele é um guarda-chuva que congrega tudo isso. Tudo. Né? Aí, quando você não pode… Imagina, eu entro às vezes num táxi, no Uber, a pessoa fala, você trabalha com o quê? Professora. Professora de quê? De direito. Depois, eu não falo que trabalho com direitos humanos, entende? Porque senão eu já sei que vai dar polêmica, que não sei o quê, nananã. Às vezes o negócio fica, inclusive, né? A pessoa fica irritada com você e tal. Porque foi muito interessante, estrategicamente, dizer que direito humano é direito pra bandido. Ai, mano. É direito de quem você não gosta, né? Direitos humanos virou um negócio de quem você não gosta. É de bandido, é de… entre aspas, né? Abortista, é desse povo LGBT, é de não sei o quê. Então, você pega todo mundo que, né? Que as pessoas têm algum tipo de… enfim, questão e diz, pronto, direitos humanos é desse povo. Aí você não quer ser, direitos humanos, mas o direitos humanos tá lá quando o policial morre. Tá, gente, tá. Só que além dos direitos humanos um monte de gente também tá. A questão é, por que o direito humanos é mais visto na prisão, ou mais visto quando um adolescente, quando Marcos Vinícius é morto, do que quando o policial é morto? Porque todo mundo vai voltar pro policial já e vai valorizar que aquela morte não deveria ter ocorrido. E não deveria, né? A gente não quer que ninguém morra. Agora, pouca gente vai olhar pro Marcos Vinícius. Sim. E vai dizer, gente, essa criança não podia ter morrido, entende? Então, quem é que vai estar lá apoiando a família do Marcos Vinícius, escutando a Bruna e conversando com ela e dizendo, não, vamos junto? É o povo dos direitos humanos, né? Por quê? Porque senão não ia ter ninguém, entende? Então, assim, isso é impressionante, assim, né? Uma vez fizeram uma pesquisa no Rio Grande do Sul e descobriram que a Maria do Rosário tinha sido uma das deputadas mais votadas no presídio. Entendeu? Aí eu falei, gente, isso é o símbolo que o seu trabalho deu certo, sabe? Porque, assim, as pessoas identificaram que você, né, defende que elas são gente. Porque ninguém tá defendendo nos direitos humanos que a pessoa não seja responsabilizada pelos seus atos, entende? Não, e ninguém tá falando lá pra aquela ricona ali que mora na Vieira Solto que ela não é gente, né? Todo mundo sabe que ela é gente pra cacete. Todo mundo sabe que ela é muito gente. Exatamente. Mas aí, né? Quem tá olhando pra aquela mulher que foi, né, avassaladoramente perdeu o direito desde que nasceu pra chegar ali na prisão. Exatamente. Nunca tipo, foi assim, olhada na vida. Nunca. E assim, outra coisa, gente, assim… Eu acho, sinceramente, eu nem sou do povo que é mais, né, contra o direito penal. Eu acho assim, crimes violentos, a gente vai ter que responsabilizar a pessoa. Né? Vai ter que responsabilizar. Agora, responsabilizar a pessoa não pode ser tratar ela como se ela não fosse uma pessoa, né? Que é o que as prisões brasileiras fazem. Sim. Até porque a pessoa uma hora vai voltar pra sociedade. E vai voltar como? Se você tratou ela como se ela não fosse gente, né? Que é então, o caso assim, do Degase, né? Que é todos esses casos, assim, do Degase, né? Que deveria ser mais do que tudo um sistema socioeducativo, né? A ideia é, inclusive, que seja um sistema diferente do sistema penal, né? E não é, né? E não é. A gente sabe que acontecem coisas horrendas. Sim. Então… Tipo, não tem nem espaço para as mulheres. Esse programa é isso, direitos humanos. Eu sou da galera dos direitos humanos. Não, mas eu acho muito louco, né? Tipo, eu vou só acabar de falar do negócio do Degase dos direitos humanos. Quando a mãe, né? Porque quem vai visitar lá no Degase é só a mãe, né? Sim. Ninguém vai, não vai pai. Sim. Quando essa mulher vai entrar ali, não tem nenhum espaço para ela trocar de roupa.
Então ela tem que trocar de roupa na frente das pessoas que estão trabalhando ali, que são homens, mulheres, E elas enfim. vieram de longe, né? Viajaram. Tipo, vem de, sei lá, Nova Friburgo, né? O filho tá ali, tá em Belfort Roxo. Enfim, aí, tipo, isso já começa assim, tipo, pra você visitar, você vai passar um constrangimento. Não, e agora você que, vai ser assim, punida por isso. fora toda a revista vexatória, né? Sim. Fora toda a revista A vexatória que gente você entrevistou fazia aqui uma mulher extraordinária que tem um projeto social que cuidava dessas mães. É terrível, gente. É terrível. Então, assim, é muita situação, sabe? É muita violação de direitos. muita A pessoa, violação. a mãe, por ser mãe, é tratada como uma pessoa que fez algo que Sim, não foi… culpada. Culpada, né? Esse- Culpada. Isso. Transou, filho tá né? ali. Transou, né? É. Então, assim, é tanta coisa, né? Que a gente precisa debater assim. Então, assim, mas aí eu volto mesmo a dizer isso. Vê, dentro disso tudo, olha como é poderoso a gente ter, por exemplo, né, a pauta de direitos humanos como uma pauta importante. Importante, urgente. Urgente. Aula de direitos sabe, como humanos a na gente… escola. E não, e como a gente voltar a afirmar, assim, sabe? Se afirmar mesmo como defensor de direitos humanos, defensora de direitos humanos, sabe? Pautar isso, porque assim, não dá mais pra gente aceitar que as pessoas fiquem achando que direitos humanos é, né, algo negativo, é o inimigo. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não dá mais pra gente aceitar que a eleição desse ano vire uma eleição de novo, que eles peguem as nossas pautas pra violar direitos, porque é isso que acontece, né? Fechando mesmo, eu fiz uma análise há um tempo atrás dos 5 países com maior déficit democrático no ano 2021. Tem um instituto que divulga os países que têm mais democracia, menos democracia e tal. E aí eles divulgaram os 5 países com maior déficit democrático, né? Que estão declaindo na democracia. E aí, em todos eles, eu fui olhar a questão LGBT. Todos eles, perseguição LGBT pelo líder. Todos eles, o líder usa a bandeira LGBT como um modo de se legitimar como necessário para violar direitos, para violar outros direitos. Que foi o que o Bolsonaro fez, entende? Ele ficou o tempo todo falando mal de mulher e de LGBT, né? E usando um monte de fake news em relação a isso, para quando chegou no poder, ele não aprovou nenhuma lei contra LGBT, certo? Ele até fez políticas negativas, mas em termos de lei, ele não aprovou nenhuma lei. Mas ele aprovou a reforma trabalhista. Ele aprovou a reforma da Previdência. Entendeu? Ele aprovou liberação de armas. Ele aprovou liberação de agrotóxicos. Ou seja, ele fez toda uma política de violação de direitos que não tem nada a ver com a pauta LGBT, mas para ele se eleger, ele usou a nossa vida, as nossas dores, como sendo algo que legitimava ele, entende? Então, assim, Sim. é muito absurdo. Então, assim, se eu pudesse desejar algo esse ano dessas eleições, era que, tipo, as pessoas acordem e que isso não prospere mais, sabe? Vamos falar da fome, vamos falar de outra coisa. A igreja lesbiteriana? Sim. E aí ela tem uma parte da música que ela fala, né? Maravilhosa, Deus. Que a democracia é a Maravilhoso. ditadura disfarçada. Que é o que a gente tá vivendo, a gente não tá percebendo. É isso, assim. As pessoas estão sendo enganadas, sabe? As pessoas estão sendo enganadas, é isso. As pessoas foram enganadas. As pessoas não votaram porque estavam com medo da mamadeira de piroca, da cura da não sei o quê, né? Do que meu filho nem vai… todo eleitor dele é mau, mas é isso. Muita gente Foi está sendo enganada. enganada. Enganado, entendeu? Votaram com medo, por medo, e grande parte do medo era de nós mulheres, de nós LGBTs, era esse medo, sabe? E aí você pega isso tudo e no final das contas é uma cortina de fumaça para legitimar outras violações de direitos, Sim, sabe? desmatamento, agrotóxico, Exatamente, arma, os exatamente. gigantes ali, a parada Exatamente, grande. é A dos gente vai ficar aqui lobbies. umas 2 horas Os falando. Vamos acabar. E agora, só pra dizer uma coisa, Quem é? para ninguém depois dizer Ivanilda. assim que eu chamei de cortina de fumaça. Gente, cortina de fumaça, no incêndio, muita gente morre pela fumaça, entendeu? Então, assim, quando eu digo que é Sim. cortina de fumaça, não é pra desmerecer. Não, Entendeu? Não é pra desmerecer, é pra dizer assim, ele usa isso pra chamar atenção e pra fazer… coisas que afetam uma parte, né? Entendeu? Uma população muito maior. Muito maior. Como, enfim, a fome agora. Ivanilda, Tá você é bom. extraordinária, incrível. Extraordinária. Amamos muito conversar com Adorei. você. Obrigada pelo seu trabalho. Né? Obrigada a vocês por me escutarem, adorei ficar aqui conversando. Foi muito bom mesmo. Acho que é a primeira vez, assim, que, tipo, também a gente fala de abertamente pautas mais polêmicas também. Aqui, assim. Do vai dar direito polêmica das depois. mulheres, né? Sim. Tipo, é muito louco isso. Sim. Tipo, eu nunca imaginei também que falar sobre o direito das mulheres ia ter tantas mulheres contra mim. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é muito Mas é isso, assim, veja, eu também acho que pra gente sentar, assim, né, nessa coisa, tipo… eu acho que essa desconstrução do gênero, de quem é ser mulher, faz com que muita gente, né, enfim, com que vozes divergentes surjam. O negócio é a gente conseguir agora sentar e conversar, entende? Isso aí. É a gente admitir que agora tem mais diversidade mesmo,
né? Que não existe mais uma fórmula mais definida do que é ser mulher, binário do que é ser mulher. Porque eu acho que o feminismo lidou muito tempo com uma forma mais binária de ser mulher, né? Não existe mais isso. E agora, como é que a gente faz? Vamos sentar e conversar, né? Eu sou a favor também disso. Vamos construir dentro dessa diversidade, assim. Obrigada, Ivanilda. Obrigada. Você é maravilhosa. Incrível. Vamos seguir em contato. Gente, foi ótimo. Venha sempre muito que bom. puder e quiser. Tá bom. Obrigada. E viva os direitos humanos. Beijo, gente. Por favor. Pra todo mundo. Senta direito, garota.